Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Under Connect. Aqui é o João Kerlon que fala com vocês. Nós estamos no podcast da Under. Como o próprio nome diz, aqui é um espaço onde vamos conectar empresas, pessoas, ideias e debater os principais temas de infraestrutura e tecnologia e principalmente negócios. Não deixe de dar o seu like, de curtir as nossas páginas, acompanhe a nossa rede social. Tenho certeza que esse conteúdo que nós vamos explorar hoje aqui vai engrandecer muito o teu dia a dia profissional. Aqui comigo está o Franklin Bravos, diretor de Growth da Under. Tudo bem, Frank? Como é que tá? Fala, João. Muito bom estar aqui novamente. Sempre muito bom a gente poder bater um papo. E hoje não vai ser diferente. Tem convidado especial aqui com muita história para contar pra gente. A gente tava queimando a largada ali, né? Batendo um papo, né? Tomamos um café antes. Ele não toma café, ele tomou água. É, né? é da minha turma, turma. Da turma do sem café. Eu tomei café. A gente queimou um pouco de pauta, nós vamos precisar repetir, cara, porque já tem muita coisa legal. Com certeza, com certeza. Galera, quem tá conosco aqui é o Denis. Seja muito bem-vindo, Denis. Seja muito bem-vindo ao UniConnect. Acho que é uma grande oportunidade para falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, falar sobre esse projeto que você tem aí para conectar esse mundo que fica um pouco esquecido. E com certeza a tua trajetória no mercado de tecnologia e inovação vai trazer muito conteúdo para a galera. Então seja muito bem-vindo, quero que você se apresente pro pessoal para depois começar com alguns bate-papos, algumas perguntas. Não, legal, obrigado pelo convite, sempre bom bate-papo no ar e fora do ar também, né? A gente fez um bate-papo em off aqui, né? Um estúdio muito legal, eu adoro arte, adoro arte, tô já começando a falar de mim, adoro arte. Tenho grafite também em casa. O ano retrasado eu visitei 67 museus ao redor do mundo. Caramba, 67? 67, acho que em 15 países. Caramba. Cada voltinha é um... Cada voltinha era um museu. O pessoal sabia que eu ia em museu. Adoro arte, gosto de esportes também. Torço pro Corinthians. Algumas pessoas vão gostar. Não dá pra ter tudo na vida, né? Não dá pra ter tudo, né? Gosto eu não muito, tenho esse problema porque eu sou gaúcho, então eu torço por game, então é mais tranquilo. Gosto muito de andar de moto. Andar de moto é um dos hobbies que eu tenho. Então sempre que eu ando de moto eu dou aquela relaxada. Né? Tenho 2 motos e meia. 2 na garagem e meia na parede. Então eu peguei, comprei uma moto, reformei e coloquei na parede de casa. Legal. E atuo no mercado de tecnologia há já um bom tempo, desde o século passado. Então, sou formado em marketing, só que atuei a vida inteira em vendas. Sou formado em marketing pela Universidade Mackenzie, tenho pós na SPM e uma extensão pela Universidade de Nova York. E comecei a trabalhar em tecnologia na Microsiga. Quando a TOTUS era Microsiga ainda, então a galera nova não vai saber o que é Microsiga. Era a TOTUS chamava Microsiga, atuei por um bom tempo lá. Depois fui para o Grupo Conan, né, que é uma empresa que implementa soluções, né, de RP. E estava começando no Brasil, implementei toda a América Latina. Depois voltei para a Microsiga. Trabalhei na J-Experts, que a gente comentou também, depois a gente fala um pouco aqui de J-Experts. Vamos dar uma passada nesse assunto aí. E hoje eu estou na SAP, a minha segunda passagem na SAP. Trabalhei na SAP de 2005 a 2011, saí, fui para a J-Experts, fiquei na J-Experts até 2017, quando eu voltei para a SAP, e estou na SAP desde então. A minha atual função hoje, eu estou vice-presidente regional para toda a América Latina da solução chamada Concur. Concur. Depois eu quero saber mais sobre a solução aí, né? Porque... A gente tava falando sobre isso lá, né? Tem que controlar a despesa. Tem que controlar a despesa, tem que controlar a viagem, a gente faz todo esse controle. A gente bota umas planilhinhas lá. Nós hoje somos usuários da SAP, né? Nós estamos na empresa SAP For HANA e para a nossa gestão interna da empresa de maneira completa, só que de repente esse módulo dá para ser uma questão interna de avaliar. Tá em pauta, tá? Tá em pauta lá interna. Já vou colocar no meu pipe, já vou mandar, vou ligar o telefone, tá desligado, vou ligar meu telefone, já vou passar aqui, vou falar, tô com os decisores aqui, daqui a pouco entra um cara de pré-vendas aqui para apresentar a solução. Boa. Mas eu comento que, infelizmente, a gente ajuda muitos clientes. Por que, infelizmente? É uma solução de controle de gastos, né, para que tudo esteja dentro do compliance, dentro das políticas da empresa. E, infelizmente, 100% das empresas você entra... Tá complicado. Tem problema. Sim. Tem problema, tem fraude. Tem um percentual, tem lá aqueles 3% que é erro. A pessoa colocou errado, ok.
mas tem muita fraude, tem muito fora do compliance, tem muita pessoa colocando nota duplicada e o cara coloca hoje, coloca daqui 3 meses, como é que você vai saber com planilha? Você não vai saber com planilha, você precisa de um sistema automatizado. Então, tem empresa que, e é público, né, porque as empresas falam, tem empresa que economizou já 2,5 milhões no primeiro ano. Só colocando... Só de fraude, de erro é 3%, o resto é tudo fraude, é tudo fora da política. É complicado e é triste, né? O ser humano. E esse pilar de governança para nós é importantíssimo na empresa. Então, nós estamos com SAP fazer uns 5 anos, 6 anos. E foi com esse pensamento. Cara, nós temos que deixar a empresa preparada para que a empresa tenha uma governança que consiga ser auditada. Legal. Aí, por isso, um dos motivos foi colocar o SAP dentro da estrutura da empresa, né? Mas aproveitando, você falou que foi do século passado. Recentemente nós tivemos um entrevistado aqui que ele falou do tempo que ele mexia com válvula. Pensando nisso, nós sabemos que... Um outro cliente era cartão perfurado, Cartão né? Que ele perfurado. tá contando. Nossa, cartão perfurado. Então a galera da antiga aí. Então nós estamos falando bastante do século passado. Essa galera nova aí não sabe muitas vezes que esse século existe, porque muito do século que aconteceu no século passado. Mas pensando no Denis hoje e olhando para o passado, como é que você decidiu lá atrás, assim, ó, eu vou começar na área de tecnologia, eu vou... Pensando no Denis lá quando tinha 10, 15, 20, 16 anos, como é que foi essa trajetória profissional, hein? Eu tive uma passagem também por marketing esportivo. Interessante. Então eu trabalhei na ISL quando era a maior empresa de marketing esportivo no mundo. Depois eu trabalhei na Hicks, quando gerenciei eles compraram os direitos do Corinthians e do Cruzeiro. E dei até uma consultoria na Arena Corinthians de geração de demanda para a parte corporativa. Tá? Então também tem esse histórico, porque meu pai jogou futebol. Então meu pai jogou no Corinthians, na Portuguesa, na seleção brasileira. Né? Como é que era o nome dele? Ivair. Ivair. Então ele jogou na década de 60, 70, fez o nome dele, faleceu ano passado, mas até então eu sempre gostei muito de esportes por conta disso, né? Pratiquei esportes, então marketing também sempre foi minha vida inteira. Meu tio trabalhou em marketing multinacional e tal, então eu tinha aquela admiração pelo meu tio. Então, desde criança, eu fui para o marketing. Né? Então, assim, tem um livro, O que é Marketing? Tá lá, 12 anos. Tá escrito lá meu nome, Denis, 12 anos e tal. Então, sempre foi marketing. Marketing é bem amplo, você pode trabalhar em várias áreas. Sim. Né? E aí vem o acaso. Qual que é o acaso? Eu comprei a revista Exame, Melhores Empresas para Trabalhar. Acho que foi a primeira versão. Ela saiu em 90 e tralalá. Né? E aí tinha lá várias empresas. Eu tinha acabado de fazer um estágio. Fui para os Estados Unidos, fiz um curso de marketing. Voltei. Eu me formei, fiz o curso. Quando eu voltei, eu abri a revista e falei, vou aplicar para todas as empresas. Já tinha essa visão. Quantos anos isso aí? Isso eu tava com uns 20 e pouco, tinha acabado a faculdade. Ousado já. Né? Eu falei, vou aplicar para todas as empresas. Aí comecei a fazer, lógico, né? Na época você mandava carta, né? Mandar carta, tal. E uma empresa era do lado de casa. Eu vou bater na porta. Eu vou bater na porta. E apliquei para essa empresa que era a Microsiga. Que fica na Brasília. Eu sempre morei ali na região. Sim. E aí deu certo, deu errado e deu certo. Por que deu errado? Me chamaram para uma posição. Fiquei feliz, do lado de casa, vou a pé. Quando eu chego lá, o pessoal me dá um questionário de programação. Um monte de código. Aí eu chamei o pessoal, eu não tô entendendo o que é isso aqui. Eu quero mexer com marketing. Aí falou, putz, a gente te chamou, mas errado. Por quê? A posição de marketing fechou na semana retrasada. Então, assim, a posição que tem hoje, mas assim, vai abrir uma posição daqui a um mês. Fica tranquilo, relaxa. A gente tá desligando uma pessoa, tá no processo, tal. E eu ficava cobrando. Toda semana lá cobrando. E aí surgiu uma posição em novos negócios. Tu fez a provinha? Não, aquela prova não sei, só consegui colocar meu nome. Os códigos ali, eu falei, não, eu tinha MSX, o que eu sabia fazer eram uns promptzinhos ali pra sair um joguinho, né? O resto não sabia nada. Aí eu olhei e falei, legal, apliquei, fui lá, fiz tal depois e comecei. E eu era responsável na época, eu estava no time, né? Tinha o meu gestor, por abertura de canais, revendas, né? No caso era franquias no Brasil e na América Latina. Olha aí. Então foi aí que eu comecei a entender o que era canal.
E eu tive a sorte de ter um gestor que ele era bem didático. Então ele sentava, explicava como é que funcionava, tal, que era a solução. Eu não sabia Foi o que era. um mentor no início Foi da o mentor, carreira. né? O Fábio Jorge, né? Até agradeço ele até hoje. Então, assim, eu não sabia o que era RP. ERP, ERP, o que é isso? Né? Eu não sabia nem falar. Aí ele me explicou o que era, banco de dados, tal, que eram as concorrentes brasileiros, concorrente de fora. Entendi o mercado, tinha uma aula de mercado. E aí comecei. Então foi aí que eu comecei. Se eu tivesse mandado o currículo e a Unilever tivesse me chamado, eu estava em outro mercado hoje. Não estava nem aqui com vocês. Né? Se tivesse uma empresa de agro me chamado, eu estaria morando no Mato Grosso. Né? Então, assim, foi realmente um acaso. Eu marketing, apliquei, marketing é bem abrangente. E falei, vou entrar, e entrei. E aí, lógico, você acaba virando uma referência, né? A área que você está. E aí você começa a galgar na mesma área, né? E o que faz? Não, saiu daqui, aí fui abrir no caso Microsiga, no Uruguai, fui abrir em Porto Rico, abri em vários países, México e no Uruguai, uma empresa que eu conheci, que eu visitei, era a Quanan. O pessoal gostou da minha abordagem, e aí quando eles vieram para o Brasil, fizeram o convite para eu juntar, eu estar na equipe deles como primeiro vendedor. E aí você vai crescendo. Aí um amigo que trabalhou comigo na Microsiga foi para a SAP, já conhecia meu trabalho, a SAP queria começar uma área de pequenas e médias, e aí ele me indicou, e aí é relacionamento. Sim, que é o que o pessoal às vezes esquece, né? Esquece, relacionamento é tudo. Sim. Eu quero ir num churrasco com um amigo meu. Pô, quem é que vai estar lá? Não te preocupa que tu lá. Vai lá e conversa com todo mundo. Lá tu vai conhecer as pessoas. Mas é assim. E você vai sem a obrigação, não é nem obrigação, sem a pretensão de querer tirar, porque quando você vai querer distrair uma coisa da pessoa, às vezes não sai. Exato. Quando vai no Você natural... quer tirar vantagem do negócio? Não, entrega. Exatamente. Pô, troca uma ideia, se relaciona, oferece algo primeiro, né? Do que querer ficar tirando. E aí o network é fundamental para isso. Esse final de semana eu fiz um pedalo de 35 km, quase 40. E um amigo meu, que trabalha numa empresa lá em Vinhedo, trouxe um cara que trabalha na Band, na área de programação lá. Batendo papo com o cara na pedala. Programação ou programação da grade de... Programação da grade. Da grade. Você fala programação, o papo aqui é tecnologia, né? Então, é programação que não é tecnologia. Só que ele conversando com um amigo dele, esse amigo tá com alguns desafios no mundo de data center. Eu disse, cara, passa meu contato, vamos bater um papo. É uma coisa simples, que o cara não dá importância pro relacionamento, né? E é muito importante você estar aberto a essas trocas, né? E tem muita gente que não está aberta. Né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E aí acaba não fazendo a troca, acaba não conhecendo outras pessoas, acaba não aumentando essa parte de criatividade também. Você fica muito aqui, eu não tenho tempo. Né? E a cabeça abre, né? Quando eu tenho pouco tempo aqui de Under, né? E sempre trabalhei com e-commerce, com varejo. Então vim para cá, abriu minha cabeça para um mundo novo de infraestrutura. Era pequenininho antes, era consumidor, não era... Eu era consumidor, eu tinha um sócio que cuidava. Como que faz? O Thiago faz. Eu não sei como faz, eu sei que dá para fazer. Sim. Não sei como. Aí agora a gente precisa detalhar mais, precisa entender mais. Então tá sendo um aprendizado enorme. E ao mesmo tempo a gente senta aqui para bater papo. E a maior parte do nosso papo aqui não é infraestrutura. Sim. É negócio. E, cara, sempre tem um insight, sempre tem alguma coisa, alguém que traz uma ideia. Né, teve um dos convidados que veio aqui, que a gente já está no ar, até o Isidoro, né, da Tracken. A gente bateu papo com ele aqui no podcast. Depois a gente marcou uma viagem ia passar por Curitiba. Marcamos com ele lá para ir visitar um cliente nosso. Porque a gente entendeu aqui que a solução dele ia atender um cliente. Levamos ele no cliente, depois levamos num outro parceiro. Pronto, ele fechou o cliente lá e fechou parceria lá. Então, assim, são relacionamentos que, se a gente simplesmente tá lá no escritório, ou o que a gente tava falando, né, da pandemia, a gente tá em casa, só no online, cara, a gente deixa de ter muita troca. Né? E tem uma parada, eu não lembro a palavra certa, e eu tava lendo ontem à noite isso, num livro, que fala sobre a parte cognitiva quando a gente conversa pessoalmente. Que tem elementos que a gente consegue perceber que mesmo no online a gente não consegue. Né? Tom de voz, posição corporal. E tem coisas que a gente, claro, pode estudar e aprimorar, mas tem coisa que é totalmente natural. Você percebe do outro lado que a pessoa está desconfortável. Fala, pô. Ainda mais o latino.
Né? O latino Você é muito você é muito de toque, Muito. né? A gente abraça, né? Então assim, é diferente. Sim, Então sim. falta, eu acho que nem tanto, né, ao mar, nem tanto à terra, né? Quando falam, né? Então tem coisa que dá para fazer remoto, dá para Sim. fazer melhor. Acelera, Você não tá- gasta tempo em trânsito. Você precisa focar também. Você vai na empresa e não consegue focar. Já chegou tempo na empresa que eu sentava, eu falava, parecia a banca do bicho ali, né? Você sentava ali e ficava só despachando. A galera vinha assim, ei, ei. Por quê? Eu deixava o notebook fechado. Eu tinha até uma estratégia que eu fiz que o pessoal não respeitava. Peguei pro meu time e falei, olha, eu comprei... Sabe aqueles sinais de churrascaria? Vermelho e verde? Solta o boi, segura a boiada. Eu colocava no vermelho e falei, pessoal, eu não conseguia fazer um e-mail. Tá. Caramba. Eu não conseguia fazer um e-mail. Eu tinha que ficar em casa fazer um e-mail. Então eu colocava aquilo para tentar... Né? Só tinha uma pessoa que respeitava no time, que era uma pessoa orientada a processos. Né? Ela respeitava o processo. Mas assim... Comercial não respeita. Não, eu tenho que falar, não sei o que, eu paro. Às vezes eu colocava até o fone pra fazer que eu tava num call. Pra ninguém me... E o fone nem tinha som nenhum. Não tinha nada. Eu ficava assim, os caras tá em call, fazia que tava no call. Então, lógico, você não vai estar 100% em casa, você não vai estar 100% no escritório também. Tá? Então, mas essa parte de interação, principalmente pra área de relacionamento. Você vai fazer contas a pagar, contas a receber, tá no telefone lá cobrando a galera e segue o jogo. Não precisa estar, mas dá pra fazer. Então, acho que a pandemia entrou pra colocar isso. Olha... a gente estava 100% presencial. Vamos para 100% remoto. Agora dá para atingir um meio termo. De o você híbrido, entender, né? Trabalhar melhor o você híbrido. entender que em casa dá para performar, mas também eu tenho que estar com a relação próxima com o cliente. Vocês perceberam que o primeiro aprendizado do podcast aqui foi o quê? Relacionamento, network. Precisa manter isso. E aí, nesse relacionamento que eu tinha lá no MicroSiga, te levou para SAP. Me levou para SAP. Então, assim... Eu fui para Quanã no relacionamento, né? Porque eu já conheci o pessoal, tal. Aí depois, esse meu amigo foi para SAP e eu fui para SAP. Né? E aí depois de 6 anos na SAP, 2005 a 2011, eu peguei um voo com um amigo de faculdade e ele falou, pô, tô na J Experts, entrei de sócio, larguei, minha outra empresa. E aí chamou atenção já. Aí ele falou, pô, legal da Lotal, o que você... Eu falei, tô na SAP... sou aberto a ver, a entender outros cenários, não sou só quero ir para multinacional tal. Startup agrega demais. Daí, depois de 2 anos, 3 anos, ele falou assim, olha, a gente está agora com um fôlego, vamos fazer uma proposta para você vir. Então, relacionamento de novo. Que eu tenho da faculdade, eu tenho um grupo, eu me formei em 97. Eu tenho um grupo da faculdade até hoje. Sim. Que a gente mantém o relacionamento. Né? E aí o que a gente fez? Vamos fazer negócio. E aí ele é o CEO da J Experts, né? O Sérgio Viola. Aí ele me convidou e aí eu fui para a J Experts de novo. Relacionamento. Aí fiquei na J Experts. Aí vi uma posição na SAP depois, que estava legal. Esse meu amigo que tinha feito a primeira indicação, continuava lá, tá lá há 20 e poucos anos. Falou, pô, tem a sua cara, me indicou para essa outra posição de novo. E na SAP você ganha uma grana quando indica, você funciona. Ganhou grana 2 vezes comigo. Cara, já falei, tem que pagar o jantar. Tem que pagar o jantar, pelo menos. Né? Então, assim, aí ele pegou, me indicou de novo, aí eu voltei, porque relacionamento, fizeram a proposta para voltar. Relacionamento. Então você tem que manter vivo isso. E genuíno, né? Que eu falei com ele e tal. Você é meu amigo pessoal, né? Eu sou padrinho de casamento dele, sou padrinho do 2º filho dele, né? De batismo. Então é bem próximo, né? Então, é relacionamento. E a gente sai daqui, pô, eu tô aqui, você falou do seu business, eu já lembro de alguma coisa, que eu não vou ganhar nada, eu vou ganhar de indicar relacionamento. Sim. Então, nós somos seres de relacionamento, de estar conectado. E quando você vê ele agrega alguma coisa para outra pessoa, de maneira genuína, às vezes eu ligo pro cliente e falo, olha, eu vi isso aqui que tem a ver com você, não tem nada a ver comigo. Mas é business para você. Ah, legal, vamos fazer negócio. Então, isso é fundamental. E as pessoas sabem disso. Porque entra num outro princípio aqui, isso que você está falando, é o ato de servir. Quando tu serve, a servidão ajuda muito. Sim. A pessoa tem até um senso de reciprocidade quando você serve a ela. As pessoas sabem disso, pontuam. Ah, eu sei que é relacionamento. Aí, quanto você investiu em relacionamento network semana passada? Ah, tô sem tempo. Putz. Então, network não é importante para você. É igual academia. Todo mundo sabe que é importante, só que a galera não quer fazer. Né? Mas quer o resultado. Mas quer o resultado. Não vai rolar. E às vezes pega o caminho mais rápido, às vezes. Né? Então, mas o network é difícil. Não tem o caminho de construção de conexões é um caminho de tempo. Exato. Você não constrói uma conexão... você constrói uma conexão do dia para a noite? Constrói, mas não a mesma
de 1 ano, não a mesma de 10 anos. Sim. Né? Às vezes o pessoal no LinkedIn fala, oi, Denis, tudo bem? Nem conheço, só é meu contato no LinkedIn. Olha, tem uma posição nessa SAP, você pode me indicar para essa posição? Mas eu não conheço o seu trabalho. Eu não te conheço, pô. Eu não conheço o seu trabalho, como é que eu vou te indicar? Vou colocar meu nome, porque assim, é o seu nome que tá ali. Exato. Esse meu amigo tem 20 anos de empresa, ele me indicou, o nome dele foi com ele. Eu já tinha trabalhado lá, a primeira vez, ok. A segunda, os caras já me conheciam. Né? Então, cometeram o erro pela segunda vez, não pode reclamar com o cara. Aí é com eles. Mas aí é o relacionamento. Né? Então, você tem que construir. Né? Você tem que estar aberto e disposto a se relacionar com as pessoas. Entendi. Tem uma pergunta aqui, entrando um pouco no mundo mais de negócio. Só para o pessoal ter uma noção, quem é a SAP e qual que é o tamanho dela? Se você tiver alguns big numbers da SAP ou da carteira que você gerencia hoje na América Latina e Caribe também, que eu percebi. Se você tiver uma visão geral para a galera que você pode abrir. ERP é software de gestão empresarial. Tá. A SAP é a maior empresa de ERP do mundo. Tá? Pouca coisa, né? Então, assim, é só isso. Né? Então nós temos, só que a gente não tem só o ERP, nós temos outras soluções que compõem também a nossa suíte. Né? E dentre essas soluções para recursos humanos, soluções para Big Data, soluções para controle para o pessoal de compras. E a minha solução, que é a Concur, né, que eu estou responsável, né, ela controla toda a parte de despesas e viagens corporativas. Né, já integrado direto na SAP. Já integrado na SAP e também integrado com outras soluções. Então já teve cliente que ele comprou o Concur, começou o Concur plugado em outro RP de mercado, e depois ele migrou para o SAP. Ou teve alguns que falaram, não, por quê? Porque a gente também consegue trabalhar essa parte modular de estar integrado com outras soluções. Porque o Concur é uma empresa que já existia, líder de mercado mundial, que a SAP adquiriu há 10 anos atrás. A SAP tem essa característica, né, de comprar os líderes, né? E-commerce foi assim também, né? Quando comprou o e-commerce, já era uma empresa líder. Já era uma empresa líder. Então, assim, você vê os líderes, né? Você é o líder, você quer plugar uma empresa que também traz muito da sua carteira de cliente, tem aquela sinergia, e você adquire. Então, uma empresa aqui nos Estados Unidos, cliente novo de Concur nos Estados Unidos é difícil. Por quê? Porque o mercado está quase todo tomado. É líder no mercado. Líder no mercado. E dentro da SAP, essa solução ela tem toda uma estrutura, por exemplo, um CEO, um vice-presidente, divide para cada país. Como é que é dividida a estrutura de modo geral? Cada solução a gente chama de linha de negócio. Né? Cada linha de negócio tem a sua vice-presidente. Eu sou o vice-presidente da América Latina responsável por essa linha de negócio. Tá. Tem o vice-presidente responsável por RP, tem o vice-presidente. Então, cada linha de negócio tem uma vice-presidência. Aí você vai ter os especialistas, porque essas soluções são soluções complexas e soluções muito grandes. Você fala, controle de despesa, o cara tirou foto, subiu, mas por trás disso tem muito mais coisa que a gente só vê o pontinho do iceberg. Né? Eu sei, a nossa gerente administrativa conversa conosco, para ela está sendo uma confusão, porque quando era 10 caras, era um jeito, agora tem 70 viajando, como é que gerencia isso? Como é que faz? Aí tem quilometragem, aí tem coisa que vocês podem pagar, coisa que vocês não podem pagar, tem políticas diferentes. Então, quanto que é a política para quem viaja pelo Brasil? Qual é a política quando o cara vai para os Estados Unidos? A gente estava falando de viagem internacional. Você não pode pegar e pagar a mesma coisa para um cara que está em Nova York. Exato. O cara que está em Nova York, quanto que é o custo? Então, a gente tem a inteligência artificial, o que ela faz? Ela avalia até para sugerir qual que é uma política para aquele país. Vou dar um cara para a Arábia. Eu não sei quanto que custa. Aí indica, olha, na Arábia, nesse setor, a sugestão é de tanto. Por quê? Porque a gente tem um banco de dados de gastos ali que já foram imputados, que você sabe que naquela região custa tanto. Se o cara está na Vila Leopoldina, o gasto é diferente da Paulista, que é diferente do Vila Prudente. Sim. Então, assim, cada solução é uma solução, são mais de 3 mil produtos no portfólio. Então, é uma solução que você precisa de um especialista. Então, quando você sai ali naquele organograma, começa a descer os especialistas de uma área, especialista de outra, Customer Success de uma área, Customer Success de outra. Então, a empresa é muito grande. Por quê? Porque são muitas soluções. Você normalmente atende por vertical, né? Isso, por vertical. Porque daí conhece bastante aquela vertical. Né? Você vai comentar um negócio sobre despesas, sobre reembolso e furar a política, né? Que eu fiz isso. Furou a política. Furei a política. Aí já me ligaram. Frank, o que é isso aqui? A gente tava em Florianópolis, um calor absurdo. E aí, eu saí direto do aeroporto para uma reunião e o João já tava lá me esperando na reunião.
na entrada ali no cliente. Aí passei o endereço, o GPS do próprio Uber disse que era do outro lado da estrada. Não era uma avenida que dá pra parar e atravessar. Uma rodovia. Era uma rodovia. Tá. E aí ele foi, eu vi, eu falei, eu acho que é aquele prédio. Ele passou, eu falei, ué. Aí ele foi, retornou lá na frente e parou. Ah, é aqui? Tem uma loja de imóveis, não tinha nada a ver. Aí eu falei, caramba. Eu falei, não, é aquele lá, atrás daquele prédio do Sebrae, não sei o quê. Aí ele parou, olhou assim e falou, putz. Porque assim, o Uber tá finalizando a corrida. É. Dali pra frente, era por conta dele. Aí ele olhou pra mim, ele pensou. Tava com mala, né? Tem que estar com mala. Eu tava com mala, porque eu tinha acabado de chegar do aeroporto. Ele pensou em me abandonar ali. Sim. Eu não falei nada, fiquei esperando. Aí ele, não, tá bom, te levo lá. Encerrou lá e foi, pegou o carro. Cara, aí deu uma volta e tal. Aí entrou, e era um negócio atrás no prédio, teve que dar ré. Uma confusão. Acho que nessa foi uns 15 minutos. Foi 30 minutos até chegar do lado errado e mais 15. Aí beleza, me deixou lá e tal. Aí eu falei, não, fica tranquilo, obrigado aí pela ajuda e tal. Vou dar um negocinho extra aqui. Obrigado. Fui lá, deu uma gorjeta. Aí, terminei a reunião, toco o telefone. Ô, Frank, entrou um negócio aqui, cara. Como é que você deu gorjeta pro Uber? Aí eu, putz, porque eu fiz e já entrei na reunião. Nem deu tempo de justificar de alguma coisa. Aí eu fui e expliquei pra galera. Não, beleza. Tá tranquilo. E é o tipo de coisa que é difícil você ter uma política. Como é que você vai ter uma política numa situação dessa? Você tem flexibilidade, claro, né? A política não é... Algumas podem ser rígidas, mas você tem uma flexibilidade, principalmente dependendo dos níveis de hierarquia, né? Eu tenho uma flexibilidade maior, né, do que o estagiário colocar uma... Porque você vai com a experiência da pessoa e também tem coisa que você tem que justificar. Porque senão não é foge. só sistema, né? Não é só o sistema. E você também no sistema consegue ver o que fugiu da política. Então você tem lá, eu tenho 1 milhão de despesas, tem 30 mil que fugiu da política. E aí você consegue, através de relatórios inteligentes, avaliar essas, não falhas na política, né? Para você até reavaliar a política. Então, legal, isso aqui acontece sempre. Talvez a gente tenha que mudar a política. Então a política de viagens, ela é viva. Ela não é ali na pedra. É na pedra? Mas depois você pode pegar uma outra pedra e fazer de novo. Então assim, você tem que seguir? Tem que seguir. Mas aí você passa por um processo de reavaliação que você muda e coloca em outra pedra. Então sim, você avalia, pô, mas tá dando muito... O pessoal tá indo para Nova York aqui e tá estourando o valor. Todo mundo estourando o valor. Não é possível. Uma coisa estranha. Então acho que aqueles $20 que a gente dava, não dá pra comer um hambúrguer. Talvez você colocar pra $100. E aí você muda a política. Dá pra comer uma fatia de pizza. Uma fatia de pizza dá. Uma fatia dá. Uma coca. Sem água. Que acho que é $15 uma fatia. Então assim, aí você olha e fala, bom, tem que mudar a política. Então até quando você tem um sistema, ele te ajuda a reavaliar a política, porque às vezes o pessoal saindo da política é culpa da política. Né? Pandemia, como é que você faz? Tinha pessoas que estavam tentando colocar, em algumas empresas, o ar-condicionado na política, na despesa. Pô, tô em casa. Eu tenho que trabalhar com ar-condicionado. Eu não ficava em casa, fico o dia inteiro. Fico 8 horas com o ar-condicionado ligado. Minha conta de luz foi para as alturas. Então a empresa paga o quê? Paga minha conta de luz também. Não é só mandar lá o notebook, o mousepad, não sei o quê. Teve essa discussão mesmo. Né? Tem essa discussão. Paga o quê? Cadeira? Eu tô numa cadeira ruim. Tem cadeira que custa R$3 mil. Exato. Como é que vai fazer? Eu lembro que na pandemia nós... Pra deixar o pessoal totalmente em casa, cara, pega o que tá no escritório e vai para casa. Leva a cadeira. Segunda tela, notebook, e aí veio a discussão da questão da energia elétrica. Aí chegou no consenso de ter uma ajuda de home office. Isso. Então isso aí você só vê quando você tem um sistema ali. Agora, se for olhar no à la carte, dependendo da empresa dá. Dependendo da empresa, o volume não dá. E você não consegue fazer uma definição estruturada se você não tem os dados estruturados para tomar. E vai ficar no achômetro. E hoje a América Latina para a SAP ela é uma visão muito estratégica em termos de venda, de volume de negócio? Ou é um mercado pequeno comparado ao mercado europeu e americano? Não, lógico que se comparado ao mercado americano e europeu, né, é pequeno. Né? Acho que eu não sei os produtos que no mercado brasileiro vão ser maiores em tecnologia. Né? Assim, em tecnologia, o Brasil é o mercado líder. Né? Acho só na cadeia primária, né? Que sim, o agro, né? E o agro tem... Agora, em tecnologia,
É difícil, né? Porque é um mercado muito grande. A gente está no momento de fusão agora. A SAP a América Latina está se juntando com a América do Norte. Então agora a gente está falando de um território, em 1º de abril, entre o território Américas. Uma coisa única. Uma coisa única. Uma diretoria única. E aí entra único Américas, né? O que é muito bom, né? Que você consegue trazer boas práticas e levar boas práticas também, porque muitas boas práticas da América Latina não tem. Até porque, assim, a gente está falando de um território menor, você tem que ter mais jogo de cintura, o latino também tem que a parte de criatividade, então você consegue encaixar isso com outros territórios e levar boas práticas. Né? Então, o público latino-americano é um público criativo, é um público resiliente, né? Então você consegue trazer uma outra visão para outras áreas. E uma empresa global, isso é muito bom, porque você tem um papo que você consegue ver o que o cara no Japão está fazendo, né? O que o cara está fazendo na Índia, o que o cara está fazendo na África, o que está fazendo na Europa, o que está fazendo nos Estados Unidos. Né? E conseguir fazer o traslado dessas boas práticas e pegar o melhor de todos os mundos. Aí eu vejo o poder da globalização, né? Sim. Você consegue ver uma visão lá da Ásia, trazendo aqui para o Brasil, como é que eu aproveito isso? Isso, né? Trazendo para cada um especificidade local, né? Mas tem boas práticas que a globalização deixaram as boas práticas realmente como boas práticas. Porque antigamente, como era tudo muito ilhado, você falava, não, aqui é completamente diferente. Aí você vê Uber, o pessoal usa quase todo mundo. Né? Aí o Spotify, né? Streaming, tal. Então tem algumas práticas que a globalização meio que nivelou, né? O consumo. Né? Ficou meio que igual. Antigamente você ia para os Estados Unidos, podia ter um fast food lá que não tinha em nenhum lugar do mundo, tinha uma carne não sei onde que não tinha lugar do mundo. Agora ficou meio que... Né? Até meio chato, às vezes, que você vai nos lugares, tá tudo meio parecido. Né? Você vai ter uma camada ali, daquela bolha que você vive, de turismo, que você vai, que é tudo igual. Né? Igual. Que você tem que falar, agora eu vou entrar um pouco mais... Não, eu quero um restaurante local, eu não quero um restaurante de turista, fica tudo é muito igual. aos outros. Eu falo bastante para minha esposa quando nós viajamos, principalmente para qualquer lugar, vamos sair do foco onde está o turista. Vamos viver quem é local. Então, às vezes, pega um Airbnb para ter uma experiência diferente, porque às vezes só o hotel e onde o turista vai, tu vai viver só aquela bolha que tá no redor ali de restaurante e tudo mais, né? A gente teve também um negócio interessante, a gente tava em Florianópolis e, na verdade, ali no norte de Florianópolis tem muito argentino ali, né? Sim. Eles compraram muitos terrenos, hotéis e tal, os donos são argentinos. E eles estavam afastados nos últimos anos. Só como teve uma mudança grande política lá, a moeda deles está muito forte. Então, a gente estava no norte da ilha, mas, de verdade, parecia que a gente não estava no Brasil. Porque onde a gente ia, as pessoas não falavam português. Nós éramos estranho. O garçom foi atender a gente, ele não falava português direito. Floripa é assim, Pipa é assim também. Pipa tem muito disso também. Então, tem essa característica, né? No Brasil tem essas regionalidades de trazer de outros lugares. E a gente acaba convivendo com outras culturas. E o que é um aprendizado gigante corporativo, né? Sim. Porque inovação, criatividade tem muito a ver com isso, né? De você pegar elementos diversos e conseguir trazer para o seu negócio. E aí, até fazer uma pergunta nesse sentido, né? O brasileiro é muito conhecido por ser muito criativo, né? Por ser muito inovador. E muito do que eu já ouvi é... No Brasil, se você tem um problema, se tem uma demanda, né, o brasileiro pega aquela demanda e ele resolve ela até o final. Sim. Quando você coloca, às vezes, para um americano, ele olha e fala assim, tá, mas isso aqui, eu só faço esse pedaço. Ele faz só aquele pedaço. Tá, mas não resolveu o problema. Não, mas não é comigo. Tem alguém que precisa resolver outra parte. E o brasileiro não tem isso. Ele avança, né? Um lado é bom e pro outro lado é ruim, né? Tem os seus revés aí. Mas como tem sido sua experiência nesse sentido de lidar com outras culturas? Como você comentou, Brasil, internamente nós temos várias culturas. Né? Fazer negócio em Minas é diferente de fazer negócio em Porto Alegre, que é diferente de fazer negócio Nós não conseguimos entrar no Rio Grande do Sul ainda. Então. De maneira forte. Tem apesar de nascer lá, a gente tem cliente lá, mas não tem tanta presença quanto tem em São Paulo. E eu tenho time, meu time está espalhado. Eu tenho time no México, no Panamá, na Colômbia, na Argentina e no Brasil. Né? E atendendo a toda a região. Às vezes o Chile, o pessoal atende da Argentina. Quando você diz time, é vendedor, CS... vendedor. CS tem até em mais lugares, no Chile e tal. Então tá bem espalhado. Né? Então, assim, você tem que entender. Né?
O grande desafio da liderança é entender, né, extrair o melhor da pessoa naquele cenário. Não tentar mudar a pessoa totalmente, porque ninguém vai mudar totalmente. Tem aquele delta que você consegue ajustar, mas é pegar o melhor cenário da pessoa. Então tem alguns territórios, algumas regiões que um cara mais processual é melhor que um criativo, por exemplo. E tem outro que o criativo é melhor que o processual. Sim. É igual o time de futebol. Você pegar todo mundo jogando que nem o Messi, não vai rodar. Não vai. Na lateral não vai funcionar, no gol não vai funcionar. Então, Quem é que vai defender? Ninguém então, você tem defende. que ter um cara que é mais, né, tem um pouco mais de virilidade ali na defesa, mas também não pode ser todo mundo, senão vira pancadaria, aí tem outro mais habilidoso. Então, você entender o time, né, e compor isso, sabendo que, lógico, o perfil do americano é um perfil mais processual. Né? Eu tinha um chefe que, na verdade, é meu amigo, que ele brincava, que ele falava assim, se o americano tiver apertado e for no banheiro, tiver 2 banheiros e não tiver, se é o masculino e o feminino, ele não sabe o que fazer, ele fica lá parado, esperando. Né? Eu fui pro Japão há 2 anos atrás, até estava comentando com vocês, né, no café da manhã, então assim, tem lá uma escada, eu estava no metrô, que é o considerado o metrô mais movimentado do mundo. Aí tem a escada, um lado sobe, outro desce, sem corrimão. Não tinha corrimão, tinha só a seta. O que subia estava cheio e não tinha ninguém que subindo no que desce. E não é que tinha um corrimão separando. Não, o pessoal estava esperando. Cultural. Então, assim, a educação, essa parte de respeitar, assim, é um outro tipo de cultura, o processo. Para atravessar a rua, eu filmei a galera atravessando a rua. À noite, em Tóquio, fechou o farol para pedestre, não tinha um carro na rua e não tinha nenhum carro para vir também. Não é que era uma curva. Todo mundo parado. Todo mundo parado. Sem olhar pro lado, olhando pro farol. Vai na Paulista para ver se isso e acontece. eu olhando assim, ó, esses caras estão loucos. Então, assim, aí assim, tá certo, tem que seguir a regra. Se você for 100% assim, dependendo do cenário, você tem que sair um pouco da caixa. Mas o importante é você saber aonde você pode sair da caixa, onde você não pode. Porque criatividade não é você fazer o que quiser com um monte de dinheiro. Exato. Aí não é criatividade. Você me dá $1 bilhão e não tem regra. Criatividade é você pegar um orçamento que sempre é limitado, tá? Com as regras de compliance que você tem que seguir e conseguir se encaixar ali da melhor maneira possível. Fazendo uma coisa fora da caixa, mas não fora da caixa do compliance e não fora da caixa do orçamento. Porque aí fica fácil. Você tem $1 bilhão, pode fazer o que você quiser. Não, você tem várias regras, né? E você tem um limite de orçamento. Aí você consegue ser criativo. Né? Então você tem que estudar isso. Tem que estudar o cenário que você está, quais são as limitações que você tem, né? E aí incentivar o time. Isso é importante. Eu sempre falo que o líder ele tem 3 coisas básicas que ele tem que fazer nessa ordem. Qual que é a primeira? Não atrapalhar. Primeiro é não atrapalhar. Você não atrapalha, já tá bom. Porque aquele líder centralizador já tá atrapalhando. Tá atrapalhando. A segunda é ajudar. Aí você ajuda. Porque às vezes você quer ajudar e atrapalha. Não, primeiro tenta não atrapalhar. Check no não atrapalha, aí você ajuda. Aí depois de não atrapalhar e ajudar, aí você desafia. Aí você desafia o time. Então primeiro você tem que não atrapalhar. Depois você ajuda e só depois você desafia. Aí o cara que é mais de processo, você desafia um pouco na criatividade. O cara 100%, criatividade, não, você desafia no processo. E você tira ele também das tarefas que você sabe que ele não vai conseguir. Né? O cara está falando de futebol. O cara que é atacante, ele consegue marcar, consegue jogar na zaga? Consegue, caso o zagueiro for expulso, não tem mais substituição, o cara é alto, não sei o quê, põe o cara lá para defender. Mas isso é por um curto espaço de tempo. Você vai colocar o campeonato inteiro o cara defendendo. É um pedaço final do jogo ali e acabou. Você vai fazer isso, aquilo lá. Então aí o líder tem esse desafio de conhecer o time. Por isso é que quando você fala, meu time tem 2.000 pessoas. Não, são reportes direto. A banda para reporte direto vão ser 12. Sei lá, máximo. Né? Passou disso, você já não conhece ninguém, você já não tem um one-to-one direto, já fica difícil. Aí eu aproveito nessa linha e fazer uma pergunta sobre pessoas. Você comentou que tem time espalhado. Aí a necessidade de conhecer o time, não atrapalhar, ajudar e desafiar.
Como que você tem um apoio da RH hoje que te traz algumas visões de perfil para saber como é que a pessoa está estruturada para poder tomar essas decisões e às vezes colocar aquele cara que é mais criativo junto com um cara mais processual? Como é que é feito isso? Nós temos várias ferramentas, né, de feedback, de conversas com o RH também, caso você tenha algum tipo de dificuldade, o RH apoia, fazendo uma conversa em conjunto. Nós temos também mentorias internas, tá? Que o outro mentor dá uma visão, às vezes, melhor para você do que está acontecendo. Então, nós temos várias práticas, boas práticas de RH, que a gente consegue colocar até de saúde mental, sessões de saúde mental, o próprio RH indicar alguma coisa. Então, assim, o colaborador, ele está em contato tanto com o gestor dele, quanto com outros gestores, quanto com a parte de RH. Tá? Então, a SAP dá muito suporte em relação a isso para todos os funcionários. Até na pandemia foi demais, né? De se dar uma pausa, né? Eu já tomei bronca, tava viajando demais. Tem uma pessoa no meu time que eu dou bronca, faz trabalha demais. Ela, não é possível que o meu chefe fala, você tem que trabalhar menos. Tem que trabalhar menos, tem que cortar mais caminho, né? Sim. Algumas coisas você tem que deixar de fazer também. Né? Tem que dizer uns não em alguns momentos. Exatamente. Então, assim, dar esse feedback em algum momento você vai ter que agora, legal, vamos dar aquele sprint final, mas tem algum momento que você der o sprint o sprint final não pode durar um ano. Né? O cara da maratona, ele não corre no máximo nos 42 quilômetros. Ele corre muito rápido e no final ele corre muito ali. O Bolt não consegue correr que nem ele corria 42 quilômetros. Não corria nem 400 metros. Então, não dá. Era 200. Eu vejo isso muito na minha rotina de esporte, assim, que eu pratico um esporte chamado powerlifting, que é de levantamento de peso. Então, para dar a carga máxima, 100, 110% de levantar o agachamento ou supino ou levantamento terra, é no máximo, na minha idade, que estou com 42, no máximo 2, 3 vezes no ano. E olhe lá. Porque se ficar levando ao extremo no 100%, tem um risco enorme de lesão. Então, isso que você falou... Você falou do powerlifting, eu sou viciado num vídeo... Até sei quem é, eu acho. É um barbudo. Anthony, Anthony... O cara é o corpo normal. De faxineiro. De faxineiro, corpo normal. Minha namorada fica louca, ela, de novo, você tá vendo... Aí vai o cara lá, os caras, não, você quer isso aqui? O cara vai, pô... Aí começa, eu sou viciado nesse vídeo. Tem um menino brasileiro que é o... Correia Lifts, que é no Instagram. Minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos. E ela viu um vídeo e achou engraçado e me mostrou. No Instagram, né? Anatoly. O Correia Lift, ele é um menino novo, brasileiro também, você olha pra ele, é normal. E ele vai lá e levanta 250 quilos de terra. Como assim? O cara pequeno, não é grande, não. Acaba chama sendo... atenção, né? Chama atenção, porque o cara... Você não espera. Aí os caras falam, tem um cara que fala, meu braço é do tamanho de você, meu. Aí o cara vai e fala, daí o cara levanta e começa a música. Você até a música. Ele é um powerlifter profissional, né? Ele compete. E aí as cargas dele, tipo, no levantamento terra, é tipo 315, 320, só que o cara pesa 74 quilos. Esse é o ponto. Não, o que eu mais gosto é quando ele vai limpar, e o negócio... que ele levanta com uma mão e limpa. Aí os caras olhando, os caras tudo grande, levantando com as duas. Com as duas sofrendo. Ele levanta com uma mão, limpa, daí o cara olha e fala, pô, o que você tá fazendo, meu? E acho que é 32 quilos a vassoura pesa. Isso aí. Aí ele entrega a vassoura, segura aqui, daí os caras, pum. Eu adoro isso daí. Aquelas besteiras que você faz, que isso é bom pra criatividade também. O que a gente faz? Tem aquele momento no trabalho que eu dou aquela pausa pra fazer nada. Exato. Pra fazer uma besteirinha, vou dar um... Scrolling não é legal direto, mas uma hora você fica assim, tô vendo o Anatoly, vou dar risada, aí voltei. Porque se você ficar que nem uma máquina ali direto, não funciona. A minha esposa fala muito isso. Você começa a bugar. A minha esposa tem muito esse lado criativo. Então ela toca e tal. E aí tem momentos que nós dois paramos só pra dar risada. Conversamos, pega um vídeo desse, ela me mostra, a gente mostrar isso aqui. Isso faz parte da produtividade. Sim. Porque é que você falou, se você ficar direto ali no máximo, chega uma hora que você não produz mais. Então, você dá aquela quebradinha de, vou dar uma legal, tal, e aí volta. Né? E aí você consegue fazer. A pandemia trouxe muito essa consciência da parte mental. Porque antigamente era terapia é besteira, parar é coisa de quem não aguenta, vamos lá, não sei o quê. Aí a terapia mostrou, pessoal, tá todo mundo mal. Né? Então, algumas coisas que eram
vistas de maneira como a pessoa é fraca, na pandemia normalizou. Sim. Então, de poucas coisas boas que a pandemia trouxe, que foi uma tragédia, a pessoa perdendo emprego e vida, essa parte de entender que você pode estar mal, ninguém está 100%, 100%, foi uma das coisas boas. Né? E cuidar mais da saúde, né? Para quem fazia academia antes e depois da pandemia sabe que a academia vazia hoje não existe mais, né? Antigamente você ia na academia, vazio, tranquilo. Agora, né, a gente tem Gympass, né, o Well Hub. Cada hora a gente tá numa academia diferente. A gente vem aqui no estúdio e a gente vai numa academia. Vai pro escritório, vai em outra. Vai viajar, é outra. Aí a gente ficou fazendo essas comparações. Mas uma coisa é fato. Todas as academias estão cheias. Sim. Tem uma academia que a gente gosta de ir lá em Curitiba. E aí a gente chegou lá, era 5h30 da manhã. 5h30 que abria, né? Imagina, 5h30 da manhã. Chegou a Curitiba, que é um frio. Que é frio. Lá no Rio de Janeiro. É a capital mais fria do Brasil, é Curitiba. Cara, chegamos lá, sei lá, 5h35, sei lá, alguma coisa assim. Não era 5h30 cravada, já tava aberto. Já tinha gente lá dentro. Não tava vazia a academia. Você fala, cara, como assim? Então, porque as pessoas perceberam que elas precisam se cuidar mais. Né? Até para produzir mais, entregar mais. Fala um pouquinho pra gente o que você gosta de fazer em relação a isso ao esporte, o que você pratica aí. Eu jogava futebol lá atrás, né? Depois que eu operei meu joelho a segunda vez, operei o esquerdo e o direito, falei, não, agora tem que dar uma segurada. Dar uma segurada no futebol. Não é profissional, então... Não é profissional, então não precisa, né? Não há vontade de jogar, mas o cara chega depois dos 40 um pouco mais. Não, eu tô cinquentinha. Semana que vem faço 50. Tá bem. Obrigado. Parabéns. Então, assim, eu gosto de caminhar. Né? Eu gosto de caminhar bastante. Então, eu viajo muito, caminho muito. Eu chego a caminhar, às vezes, em viagem, 22 quilômetros num dia, 25 quilômetros num dia. Em São Paulo, adoro São Paulo. Moro em São Paulo e adoro São Paulo. Né? Caminho demais em São Paulo. Eu falo isso, a galera dá risada, né? Porque só tem um colega da SAP que ele brinca, né? Ele fala, pô, Denis, eu me emociono toda vez que eu entro na Avenida Paulista. E eu moro a 3 quadras da Avenida Paulista, então eu fico emocionado direto. Eu adoro a Avenida Paulista, adoro. Porque a gente vai para Nova York, Quinta Avenida, você vai Champs-Élysées e tal, você acaba não dando valor ao que nós temos aqui. Tem aqui do lado. Eu fui comer, eu gosto muito de churrasco também, né? Churrascaria e tal. Fui comer numa churrascaria no Rio de Janeiro, que fica ali perto do aterro do Flamengo. Eu sentei ali, eu vi o Pão de Açúcar, eu vi os barcos ali, a vela, eu li e falei, isso aqui é o melhor cenário do mundo. É isso aí. Eu tô no melhor cenário do mundo. Eu falei, simples assim. Eu não preciso ir pra Austrália, não preciso ir pra Tóquio e tal. Aqui, nesse momento, tem cenário mais bonito, tão quanto tem, mas isso aqui eu tenho que aproveitar, porque quando o cara sai de lá e vem pra cá, ele aproveita. Exato. Então eu aproveito muito a cidade de São Paulo, gosto de caminhar, né, bastante, gosto de andar de moto. Eu pinto também. Comecei a pintar durante a pandemia e vender meus quadros em troca de cesta básica. Tá? Então eu pinto, aí o pessoal, legal, quero um quadro do tamanho tal, eu já vi que eu já pintei. Eu faço algumas publicações, às vezes no LinkedIn ou no Instagram, o pessoal olha legal, e aí eu mando o quadro e a pessoa faz a doação para 2 instituições que eu ajudo. Então não sei nem se eu falo, pessoal, quer dar uma lata de ervilha, quer dar 10 cestas básicas, o que vale é ajudar. Né? Tô pintando pro hobby e você vai ter um quadro diferente na sua casa que tem uma história diferente, né? Que foi uma pessoa que pintou, que você conhece, tal. Tem outro valor. Tem outro valor. E que você ajudou com cesta básica, que você mandou direto. Então não sei nem ficar constrangido se quiser doar uma lata de ervilha. Tá? Então eu gosto de pintar, né? Eu faço várias coisas. Então assim, eu tô muito agitado, né? Fiz um curso há 3 semanas fiz um curso de improviso. Que legal. Aqui no bairro, aqui com o Márcio Balas, que é super conhecido nessa parte de improviso. Né? Gosto de meditação também. Então eu sempre tenho eu tenho uma vida agitada de fazer várias coisas. Viajar, eu adoro viajar. Né? Então estou no lugar certo, né? Trabalhando com controle de despesa e controle de viagem. Né? Adoro viajar, então viajo bastante. Você testa o tempo todo o seu sistema. Eu testo direto o sistema, ver se está tudo direitinho. Então viajar é muito legal porque você entra em contato com outras culturas, né? E viajar pelo Brasil é muito legal. Né? O Nordeste é espetacular. Então, assim, o Brasil, a gente conhece muito pouco do Brasil. É mais barato viajar. Não adianta falar, não, mas você vai para não sei aonde, é igual. Não é igual. Não é igual você ir para... não, mas você vai para o Nordeste, é tão caro quanto ir. Não é. Não adianta falar que não é. A passagem é cara? É caro. Você vai para o Norte? É caro. Eu fiz uma resolução de ano novo, ano passado, que eu não consegui cumprir, que era... Tem alguns estados que eu não conheço. Né? Aí eu queria conhecer
todos os estados do Brasil. Aí eu falei, não, por que eu vou só nos que eu não conheço? Eu vou fazer tudo de novo. Pra começar do zero. Do zero. Zero a conta e vambora. Aí o que eu fiz? Só faltaram os estados que eu não conhecia já. Fui pra tudo que eu já conhecia. Ao invés de eu vou ir pra Roraima, ir pra Rondônia, não. Acre, Aí eu fui pra o Acre eu tentei 2 vezes ano passado, não consegui. Uma, vou cancelar a viagem, que eu tinha uma reunião, cancelei a viagem. E a outra, a conexão, perdi a conexão, atrasou em São Paulo, perdi a conexão, aí não fui. Mas esse ano eu vou com certeza. Então assim, viajar é muito legal. Gosto muito de viajar. Então acho que viajar, andar de moto... eu gosto bastante e pintar também legal. É um hobby legal que eu tenho. Deixa eu falar um negócio. Um sábado em casa eu fiquei assistindo um vídeo da maior viagem de ônibus do mundo. Você contou essa aí. O ônibus sai do Rio de Janeiro, vem a São Paulo, depois ele sobe ali pela Washington Luiz, entra Mato Grosso e vai subindo, vai sair lá no Acre, lá em cima, em Rondônia lá. Depois ele atravessa, entra ali pro país vizinho e vai chegar lá no Peru. Caramba. Quanto tempo isso? 5 dias de viagem. Mas o ônibus é perrengue. Não, é um semileito. Então me dá depois os detalhes aí, que eu encaro essa aí, viu? O João tava querendo pegar essa passagem. Eu mostrei, mas vamos olhar. O semileito dá pra encarar. Dá pra dormir e tal, para em lugares pra tomar banho dentro da estrada. E aí vai contando a história. Claro que tem um perrenguezinho, né? Não, sempre obviamente, tem. Mas tá de avião. Mas perrengue é sempre legal pra contar a história depois, né? Sim. Mas eu depois te passo. Me passa que eu vou fazer essa. O Acre, eu já faço check no Acre. Porque o Acre ali dá pra você ir acho que pro Peru e pra Bolívia. Isso aí. O Peru e pra Bolívia eu já vi, porque aí você começa a ver a cidade, né? Mas tem lugares muito... Lençóis Maranhenses. Minha esposa tá querendo ir em Lençóis Maranhenses. Não me fala. É a coisa mais linda que tem no mundo. Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu vejo um monte de blog e tal, de viagens. Aí entrevistaram o Zeca Camargo. Aí falou, Zeca Camargo, você já foi, mais de 100 países, não sei o que e tal. Qual que é o lugar mais lindo que você já foi? Lençóis Maranhenses. Ele falou, Lençóis Maranhenses. E eu fui o ano passado. Você não acredita que existe aqui, ó. Uhum. Vale muito a pena. Todo mundo que viaja pra lá. É demais. É diferenciado. Nordeste é um negócio incrível. Nordeste é incrível. Pensando na parte de vendas, você falou da tua trajetória em marketing, né? Sim. Depois você disse que entrou como vendedor. Até para falar pro pessoal, assim, quais foram os cursos que você fez até chegar à posição que você está hoje, assim, só para dar uma trajetória de carreira para a galera? Legal. Primeiro eu estou escrevendo um livro de vendas, que eu vou lançar em breve. Boa. Mas é básico. Porque assim, não tem faculdade de vendas. Exato. Quem é vendas... Tem de marketing? Tem. Quem é vendas é outra coisa. Tem um curso ali, tem tem um curso, a faculdade, não, eu fiz faculdade de vendas, não tem isso. O cara é engenheiro, eu fui para vendas, tem até dentista que foi para vendas, tá? Lógico que o empreendedor, 100% você tem que ter vendas na veia ali, porque você tem que vender, né? Então, eu vou escrever um livro do básico, estou escrevendo um livro do básico de vendas. Tem muito livro do avançado, como negociar com o cara do FBI, como não sei metodologia de venda, spin selling, conceito de selling. Não, é o básico, assim, quero começar, sou empreendedor ou quero começar em vendas, como é que eu faço? Vou colocar o básico do básico. Sempre o pessoal me pergunta, isso é uma pergunta frequente. O que eu sugiro? Você quer ser um bom vendedor? O curso principal, gestão de projetos. É o principal. Você tem que controlar prazo, você tem que controlar risco, comunicação com stakeholders. Sim. Todos aqueles... Steps. Aqueles steps do PMBOK, você tem que controlar para controlar um processo de vendas. Você vai ter que casar o seu processo com o processo de compras. Você vai ter que comunicar, você vai ter que ver o risco, você vai ter que ver a curva ali de que vai sair do... Porque o importante em vendas, a gente está falando de vendas corporate, né? Não estamos falando daquela venda transacional que, ali você põe a maquininha ali e vende. Não, venda corporate. O principal é o forecast, você falar, vai entregar nessa data. Isso aqui é o grande ponto da venda. Que é a maior dificuldade que tem para qualquer gestor. É o maior desafio. Que é o desafio de você entregar um prédio. Exato. Que é o desafio de você entregar um monte de coisa. Gerencia através de gerente de projetos. O pessoal fala, mas você vai garantir? Não, um prédio também, a construtora, e é matemática a coisa, ele não consegue garantir. Faltou uma pessoa, faltou material, choveu. Agora, você imagina se não tem nem controle nenhum. Eu falo, pessoal, com todo controle, atrasa. Sem controle, vira uma loucura. Então, o principal, todos aqueles
as disciplinas de gestão de projetos são disciplinas que o vendedor tem que dominar. Então, você quer controlar bem a venda, você quer entender, você tem que comunicar com o stakeholder, você tem que comunicar prazo. Você pega lá, disciplinas do PMBOK, é isso. Então, quer começar em vendas? Faz um curso de gestão de projetos. Eu fiz um curso de gestão de projetos lá atrás, foi o que eu aplico até hoje. Até hoje eu aplico para conseguir ter o controle do que vai entrar e do que não vai entrar. Porque o pior, todo mundo sabe aqui, é se chegar e falar assim, vai entrar 1 milhão, não entra. Quando a gente fala de software, é um pouquinho mais simples. Agora, você imagina hardware. Você fala para mim, vai entrar 1 milhão, aí eu vou fabricar 1 milhão daquilo. Aí não vendeu, eu fiquei com 1 milhão daquilo em estoque. Então, quando você vai vender hardware, é até mais complexo, você tem 3 pipelines que você tem que controlar. O da venda, primeiro o da fábrica, o da venda e o da entrega também. Porque se você não entregar, você não tem o reconhecimento. E esse olhar, assim, é um olhar que o Frank e eu temos bastante na empresa, né? Porque hoje, na função que eu tô como diretoria comercial, eu olho muito o forecast, muito que tem que entregar. Só que chegar a área operacional e me pergunta, o que eu vou entregar aqui? Aí depois o pessoal entrega, qual que é o meu prazo de entrega? E o cliente sempre pergunta, o que eu preciso entregar? Então, com esse olhar, o que eu vejo? É desafiador conseguir encaixar tudo isso e passar para a galera, ó, não compra muito estoque, porque estoque parado é prejuízo. Agora, o processo resolve 100%? Não, 100%... É difícil, né? É difícil. Mas você tem que ajustar. Porque assim, tem áreas que erram demais. Erra demais. Você tem que ajustar. Lógico, algumas coisas, às vezes vamos pegar a vida pessoal. Vida pessoal, às vezes você quer comprar um pãozinho na padaria, dá errado, você não compra. Estou falando coisa bem simples. Né? Só que você tem que mitigar e entender o risco. Eu tenho um cliente nesse trimestre que falou, vou comprar até o final do trimestre. Eu não estou nem preocupado que ele não vai comprar. Eu conheço o cliente, eu já mapeei. O meu time, aí ele pede uma reunião, eu falo, pode ser no último dia do... Os caras ficam, mas ele que falou que quer comprar. Eu falei, quer é uma coisa. Comprar é outra. Porque tem aquele que a gente fala... E o vendedor é difícil lidar com isso, porque ele diz, vai comprar daqui a 3 meses. E pronto, ciclos... vendi. Não é. Não é assim. Não é. Então, porque tem 2 coisas. Tem uma coisa que chama compelling, que é o porquê o cara vai comprar. Tá. E tem o compelling event, que é o evento que vai fazer ele comprar. Uma coisa eu falo assim, eu vou comprar um berço. Ok. Quero comprar um berço porque eu quero ter um filho, então eu vou começar a ver berço. Ok, isso aqui eu quero ter um filho, quero ter um berço. Uma coisa é eu entrar, tá, com a minha namorada, minha esposa, que seja, com 6 meses grávida, para comprar um berço. É o evento. Amigo, daqui 3 meses, no máximo, eu tenho que comprar. Eu vou ter que comprar esse berço. É pronta entrega, tem que mandar fabricar. Aí você fala assim, são 4 meses para comprar o berço, o cara já tá atrasado. Se você fala é pronta entrega, pode nascer, que eu venho aqui no dia que nascer, eu compro e você entrega no outro dia. Daí tem a estratégia da lei da urgência, exatamente. Da escassez. Então assim, o compelling event é o que faz a pessoa comprar. Black Friday. Meu sistema não suporta... Olha, quanto tempo demora para implementar? Se demorar 9 meses, já acabou. Sua Black Friday já foi pro saco. Passou a Black Friday, você tem que comprar para próxima. Para próxima. Então assim, aí você tem um pouco mais de controle. O controle que você não vai ter, se ele pode escolher um concorrente ou não, mas tem controle que, olha, a venda vai sair. Mas tem várias estratégias que você usa para ter o maior controle do processo de compra. Porque o processo de venda, a gente fala do processo de venda, o cliente compra da maneira que ele compra. É interessante esse olhar separado, né? O processo de compra e o processo de venda. Que o vendedor acha que ele consegue influenciar no processo de compra. Se você chegar para mim hoje e falar, Denis, a SAP tem a frota de carros. Legal. Eu vou trocar toda a frota que vocês têm lá, não sei quantos carros, por R$1. Eu não consigo comprar. Tem compliance, tem contrato vigente. Então, assim, tem coisa que não dá para fazer, que não vai rolar. Exato. Já teve caso de... Eu até falei ontem, não estava falando com o pessoal num grupo que a gente teve, teve caso na J Experts. O vendedor chegou e falou assim, olha, a gente vai vender para era um banco grande e vai assinar esse mês. Aí eu peguei e falei assim, a gente não é nem cadastrado como fornecedor. Aí o que eu fiz? Eu liguei para uma pessoa que era uma cliente que era executiva nesse banco. Tinha saído e foi para esse outro lugar.
que é até uma agência de viagens. Eu falei pra ela, quanto tempo demora pra eu ser cadastrado como fornecedor nesse banco? Ela falou, 45 dias no mínimo. Já Aí eu tá falei, porque o cara tal falou que vai assinar esse mês. Ela falou, esse cara assina. Aí você mapeia quem? O stakeholder. Sim, Isso. sim. Ela falou, esse assina deles. Então, Esse o cadastro que fica para depois. esse Mas ele assina. Ele assina. Aí a Consegue. gente chegou lá, TI não sabia. Quando foi, no caso era on-premise. Foi implementar lá, TI não sabia, não sei quem não sabia, mas o cara assinou. Por quê? O cara, Agora entrega. Top-down. Agora... Top-down. É. Aí o que você faz? Se eu pego e não mapeio todo, se eu mapeio só o processo, Sim. eu falo, não vende, porque esse banco não compra. Mas aí quando eu falei, o banco compra assim, não demora. Aí eu fui pro stakeholder. E esse cara assina. Então, beleza. Eu já fui em conta que o cara falou assim, olha, não dá, isso foi engraçado até. Tava na conta, aí o pessoal falou, olha, era final do trimestre. Aí o cliente falou, eu tenho processo aqui de compliance, tal, então não dá para assinar agora, blá, 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 aquela coisa. Aí eu falei, pessoal, vamos lá. Eu não tô desrespeitando o processo de compliance de vocês, de governança de vocês. Mas você é o dono da empresa. Aí o cara olhou e falou, você é o dono. Desculpa. Você quer assinar, você Você assina. quer assinar, você assina. Não tinha nem conselho, não tinha, o cara era dono mesmo. Dono, old school dono. Ele falou, entendi, Denis, te ligo à tarde. Ele assinou. Por quê? Eu dou. Agora, você vai numa multinacional, se o cara fala, meu processo é esse, fala, esquece, velho. Porque o cara não, nem se for o desconto de 200% consegue assinar. Não adianta ficar entregando desconto, que é A um galera erro quer dar grande que a desconto. galera... Não, você tem que... Não, vou dar um desconto aqui não para é assinar. assim. Não, É. Nem oferece desconto, Ah, porque não, não tá no momento. Chega no diretor comercial, o gerente comercial, dá um desconto aí que eu quero levar o negócio mais pro final do funil. Não consegue. Não dá. Que nesse cliente me falou, vou assinar agora, ele pediu proposta. Eu não entreguei a proposta. Por quê? Eu não acabei no processo de apresentação. Eu vou entregar uma proposta na última apresentação, que eu sei que é a mais complexa, que a gente dividiu a apresentação também por stakeholders. Se surgir uma coisa diferente ali, eu vou ter que mudar minha precificação. Então, por que eu vou já colocar? Porque o cara quer ver, vai segurar a ansiedade o cliente também. E Sim. todo mundo do nosso lado vai ter que segurar a ansiedade também. Porque eu também quero vender. Mas a gente vai ficar soltando. Porque a gente acha que... Qual que é o step do meu processo de compra? De vendas? É esse? Ah, então já fiz a demo, já entreguei a proposta, agora eu cobro. Não é assim que funciona, pessoal. Olhar cada processo e... Tem que olhar, porque às vezes você tem que voltar. Não, vamos voltar aqui. Já teve conta que eu olhei e falei assim, o cara falou, vou assinar. Eu falei, não. Por quê? Porque vai dar na hora da entrega vai dar pepino. Sim. Então vamos voltar aqui para você ver de novo isso daqui. Legal, vamos ver de novo? Legal. Tem algum exemplo no Brasil, assim, da solução de vocês que resolveu e trouxe um excelente resultado para o cliente? Tem um case aberto de vocês aí? De concurso tem vários. A Vale é um case muito importante. E aí são os clientes que vão nos eventos e falam. Né? Santa Cruz Medicamentos. A gente tem vários clientes. A gente está gravando um agora que vai ser na próxima semana com a Natura. A Natura, putz, é um cliente... E a gente fica feliz de ver o cliente feliz. E o pessoal manda aqueles vídeos que às vezes você não pode compartilhar, porque não é um vídeo institucional do usuário falando, pô, que legal, tal, fiquei feliz. Não. O RH agradece. Então. Agradece. O usuário agradece, compliance agradece. É um vídeo que você mostra ali no seu celular quando tá na frente do cliente. Ó, dá uma olhada aqui, mas não posso nem mandar o vídeo. Então, assim, agora a gente tá fazendo um vídeo oficial com eles. Legal. Então, isso é muito legal. Tem vários casos de sucesso, né? Que eu falo, infelizmente, é um caso de sucesso, porque você não espera pegar uma fraude. O que você espera fazer? Você espera melhorar a vida do usuário. E do RH. E agilizar e tudo mais. Só que aí entra um monte de fraude, um monte... Eu, por exemplo, pessoalmente, eu estava uma vez numa reunião, entrei, o táxi era não sei se era Itajaí, estava na reunião, e o táxi, era um lugar meio distante, o táxi me esperou lá. Eu não pedi, mas o cara sabia que eu não ia conseguir pegar um táxi. Aí eu entrei no táxi e falei pro cara, quanto que era pra Blumenau? O cara falou um valor que eu achei alto. Pra SAP, se era R$200 ou 500, não vai fazer diferença. Não. Mas eu não sou assim. Eu falei pro cara, não. Tem algo estranho aí, amigo. Eu falei, não tenho autorização pra isso aqui. Eu falei, então eu vou, não. Aí, não, peraí, liga pra não sei aonde, volta no cliente, vê se ele pode chamar alguém. Aí o cara falou, não, eu faço. Eu falei, se fizer isso aqui, eu pago. Que é o que tá dando o Uber, mas o Uber não tá chegando, o cara fez. Só que quantas pessoas têm consciência disso? Não estão nem aí, né? Eu cuido do dinheiro da empresa como se fosse da empresa.
Por quê? Porque tem regra na empresa. O meu dinheiro, eu cuido como se fosse meu. O pessoal fala, cuida do dinheiro da empresa como se fosse seu. Não, o meu eu faço o que eu quero. Exato. O da empresa não. Tem que seguir a regra. Então eu cuido da empresa como se fosse da empresa. O meu, se eu quiser pegar táxi de R$500, se eu quiser comer num lugar que custa 2.000, se eu quiser comer num lugar que custa 100, se eu quiser... Cabendo no seu Esse bolso, é o meu o problema é dinheiro. seu. Né? Então Você eu falo, pode não quem quiser. cuide do dinheiro da empresa como se fosse seu, porque não é seu. Uhum. Cuide como se fosse da empresa. Então, é difícil ter essa responsabilidade. Então, precisa de ferramenta para cuidar do dinheiro da empresa. Uhum. Agora, não só porque a empresa tem dinheiro, ou às vezes não tem dinheiro, mas por causa de política. Qual que é a política? A política é não pagar, sei lá, bebida alcoólica. Uhum. Então, você não pode beber. Uhum. E como é que você vai identificar isso? Aí eu falo, como é que é a solução? A nossa solução tem toda a parte de ferramenta, inteligência artificial, que controla isso. Daí eu falo, o pessoal fala, mas a pessoa lá vai checar nota a nota? 10 consultores já perdeu o controle. Já. Você já perdeu o controle. Aí o cara foi para a Arábia. Como é que faz? A pessoa checa como? Fui pro Japão, trago Como a é que nota. vai ler aquela letrinha Como é que ali? vai ler? Foi. Aí tem lá, são multilínguas, você já pega auditoria, tal. Então assim, tem que fazer esse controle. Não tem jeito. Por quê? Porque você pega... Então os clientes têm vários casos, os nossos casos são bem palpáveis. Uhum. Não é um caso, por exemplo, você implementa um RP, melhorou. No nosso é assim, ó, gastava tanto, começou a gastar tanto. Teve uma empresa que mandou... O que eles fizeram? Fizeram um business case. Assim, eles pagavam X por quilometragem. E a quilometragem você acaba arredondando. Uhum. Andei 12,5 km, você põe 13. Andei 13,1, você põe 14. O que eles fizeram? 13.1 deveria colocar 13 É. no arredondamento. Mas vamos lá. O que eles fizeram? Fizeram o cálculo de 1 km por arredondamento, Aham. ia se pagar. Uhum. Só cortando isso por ser... Sabe quanto que estavam arredondando? 10 km para cima era a média. Se Aí. pagou em 3 meses a implementação. 10 km para... Porque assim, Aí é muito resultado. se eu saio daqui e vou para SAP, você não sabe se daqui para SAP tem 5 km ou 15. Então assim, todo dia você fazer isso, se você está num cliente, a empresa pagando, você não sabe. O cara ganha 10 km por dia, tá lá no final, tem cara ganhando lá 2 mil, 3 mil, 5 mil a mais. Sabe qual é um desafio que eu já tive numa outra empresa? Tinha esse negócio também, colocava no sistema, colocava o endereço da onde eu tinha saído e para onde eu entrava. Era um sisteminha feito pela própria empresa lá, né? Depois no off eu te conto mais detalhes desse sistema. Mas qual que era o problema? Eu colocava lá, né, o endereço, por exemplo, da minha casa e o endereço do cliente. Ele fazia o cálculo mais curto, que não é normalmente o caminho que a gente faz. Tá. Porque às vezes o Waze você vai colocar, ele manda você pegar uma estrada que vai dar uma volta, vai chegar 20 minutos antes, mas aí tem um pedágio, só que ele mandava pelo caminho curto, pegando uma estrada de qualquer coisa. Não dá nem pra... Dependendo do lugar em São Paulo, você não pode nem passar por aquele caminho. Sim. No Rio de Janeiro, então, nem pensar. E aí daí eu comecei a anotar os quilômetros, eu tirava foto do carro, né, da quilometragem na hora que eu saía e na hora que eu chegava. E eu comecei a comparar. Às vezes dava 50 quilômetros de diferença. Aí eu falei, caramba, velho. Mostrei pros caras, não, a política da empresa é pagar o menor caminho. Você tem que andar no menor caminho. Mas aí eu vou atrasar pra caramba, vai prejudicar o carro, porque às vezes a estrada é ruim. Então, dependendo do lugar, eles não sabem trabalhar bem com a política. Isso. Então, que eu falo, a política é viva. Só um detalhezinho técnico, isso que vocês estão comentando, na área de computação, que é a minha área de formação, como é que se resolve esse problema do menor caminho? Tem um algoritmo que é baseado na teoria dos grafos da matemática, que ele pega o ponto A ao ponto B, só que tu tem vários pontos no meio, e ele traça a menor rota. Só que tu tem outras variáveis, que é o que tu tá comentando, e tem que ser levado em consideração. Não é só, como você disse, a política é viva. Precisa resolver isso de uma outra forma. E o Waze tem aquilo, né, de te levar normalmente o mais rápido. O Waze tem esse conceito, né? Eu te levo do ponto A ao ponto B, normalmente pelo mais rápido, e aí você exclui lá estrada de terra, às vezes você pede para ele fugir de um pedágio ou outro, que às vezes vale a pena. Né? Vou gastar 2 minutos a mais e não vou pegar pedágio. 2 minutos a mais. Beleza, não precisa ir pelo pedágio. Agora, o problema é assim, quando você pega o menor caminho e cobra o maior caminho. Porque assim, no nosso caso, a gente pega via GPS.
Então, É o caminho de fato. É o caminho de fato. Que eu acho o melhor. Você fez esse caminho. Acabou. Exato. É o caminho que de fato você de fez. fato melhor, que eu passo por aqui, ok. Né? O problema é que a galera fazia o quê? Pegava o menor caminho e cobrava o maior caminho. E aí você não Aí gastou é fraude. gasolina. Aí é fraude. É fraude. Conhecido também como roubo. É. Né? Tá E aí, roubando a empresa. aí Furto, né? a gente pensa, que é engraçado, a gente pensa que isso só tem no governo. A diferença do governo para a iniciativa privada é que na iniciativa privada isso não é publicado. Uhum. No governo, se você pegar toda a mídia e colocar em cima de uma empresa para pegar as bobagens que acontecem, Nossa. sai, que é o que acontece no governo. No governo tá a mídia em cima do governo, olhando e falou, olha, o deputado aqui gastou não sei quanto, outro aqui tal. Se você fizer isso na iniciativa privada, você pega. É outro que pegou reembolso de combustível que dava para dar 2 voltas no Exato, planeta Terra então, isso em tem. 2 meses. Isso tem. Só que daí você vai no governo, às vezes tem a política que permite isso. Às vezes o cara fala, não, isso aqui é imoral, mas não é ilegal, porque a política Tá permite. dentro. Ela permite Certo. até tantos quilômetros. Aí você olha e fala, não, vamos mudar a política. Que aí você pode, vamos mudar a política, então estão controlando a política. Eu posso morar em São Paulo, sou deputado em São Paulo e pedir passagem para Nova York. Pode, mas por quê? Vamos mudar a política. Né? Mudar a regra do jogo. Mudar a aqui, regra do jogo. porque Então, não assim, tá tem fazendo esses, sentido. tem esses dois lados. Eu falo, pessoal, não acha que é só. A gente acha do governo, o governo é o governo. O governo, ele é um retrato da sociedade. O governo não é a parte. A gente não está elegendo o cara de Marte para governar o Brasil. Uhum. E parte da sociedade está no governo, parte está na iniciativa privada. Então eu falo para os clientes, se vocês não estão vendo isso, vocês não estão percebendo o que está escorrendo, tá, entre as mãos de despesa. Porque economizar não é só vender. A entrada de dinheiro não é só através de vender mais. Você tem que economizar. Se economizar é mais fácil. Tem que cortar a unha todo dia, toda todo semana. dia. Toda Eu semana. falo em casa, eu falo assim, não adianta, meu filho, eu falo, não adianta, não é ganhar mais, é ganhar mais e gastar menos. Uhum. E a empresa pode fazer isso. Né? Então tem empresa que audita 100% dos relatórios. Por quê? Ciência, né? Porque pegou naquela auditoria randômica um absurdo. Caramba. Eu peguei uma vez uma situação que o vendedor, ele era um SDR, na verdade. E a gente ia montar uma política de pontuação para ele, que se ele tinha que atingir uma quantidade de ligações para chegar numa pontuação, aí tinha quantidade de agendamentos, dava outra pontuação, e ele ganharia a comissão se fosse fechado as vendas. Só que ele, Pra novo deixar ali... qualitativa a métrica. a gente deixou mais quantitativo ali o negócio, né, analisando, e ele tinha lá a comissão se um vendedor vendesse a reunião que ele agendou. Ele falou, pô, eu preciso bater todos os pontos aqui, porque é a parte que eu me garanto. Né? Não vou depender de se o vendedor vendeu ou não. E aí, o cara começou a bater a pontuação, só que daí eu achei estranho, porque ele batia a pontuação... E o vendedor não batia. Só que o vendedor não. Aí, tá, deixou de ser randômico. Deixa eu olhar. Deixa eu ver as reuniões que ele agendou. Né? Então, o volume de reuniões agendadas era baixo e, quando era agendado, era com muito baixa qualidade. Tá. Aí o vendedor dava até uma negativa, às vezes, para ele. E aí eu descobri o que ele estava fazendo. Ele pegava da casa dele, entrava lá no sistema, logava, e ele ficava ligando. Depois do horário de trabalho, ele ficava ligando para alguns call centers que, quando ligava, ninguém atendia. Ficava na espera. Né? E aí contava ali os minutos da ligação e o volume de ligação que ele estava fazendo. Qual o problema do criativo? O cara era criativo. É bandido, né? Criativo. E sem ética, né? Criativo e sem ética. A gente fala bandido, né? Não é criativo. Não adianta ser criativo e não ter os valores, né? Impressionante, né? E aí, só que assim, o que ele não sabia é que ele olhava lá no sistema, só dava a somatória de minutos e a somatória da ligação. Horário, né? Não dava os horários, ele não via aquilo. Ele, beleza, tô limpo aqui. E tava lá. Então ele cumpriu o negócio e ele falou, na cabeça dele, depois eu conversei com ele. Foi uma conversa bem difícil. Ele falou, não, com o tempo eu achei que eu ia melhorar a qualidade, então não ia precisar mais fazer isso. Só que assim, não dá pra continuar quando você pega um negócio desse. Não dá, isso é caráter. Entendeu? Não dá, caráter você não vai mudar. É aquele trabalho que o líder consegue fazer até um tanto. Agora, cara, educação de berço, caráter que você tem, esquece. E mandar embora, somente no começo de carreira, é bom, porque a pessoa aprende.
Ele falando assim, Franklin, eu tô com uma vergonha que eu nunca senti na minha vida. Mas aí a pessoa aprende. É isso aí. Entra o arrependimento e a pessoa muda. Porque dá pra mudar, a pessoa muda, que às vezes no mesmo ambiente, você passa a mão na cabeça, a pessoa não aprendeu, precisa tomar um golpe ali pra aprender. Só que o interessante, na hora que eu abri, que é como auditoria, né? Sim. Você fala, mostra, não, tá tudo certo. Aí pegamos, abrimos um relatório, que daí, nossa, aí ele já ficou branco. Porque daí mostrava lá, esse cliente aqui, ó, você ligou 300 vezes para ele. Pro mesmo cliente. Clica aqui, abriu, aí mostrou lá a quantidade. Aí eu fiz um negócio meio na mão ali no Excel, botei umas regras lá, que pintava de vermelho todos os negócios suspeitos. E na época até o Cezinha, que estava me ajudando, aí ele olhava os vermelhos lá para me ajudar. Porque daí manualmente a gente conseguia ouvir a ligação suspeita. E ouvia... não, ele falou com uma pessoa mesmo aqui. Né? Então, 6 e pouquinho. Agora, aí a gente começou a pegar umas que... ficava lá na espera, lá gastando, e a gente pagava a ligação, pagava a pontuação pro cara, falou, não dá. Porque daí, justamente, onde pegou o caráter, e, enfim, descontinuamos e tal. Você pega, essa daí não foi nem com a gente. Eu tava num evento e tava falando de relatório de despesa, uma pessoa do evento, um CEO do evento, ele até comentou, falou, Denis, eu peguei numa empresa, e ele falou, eu adoro relatório de despesa. Porque o percentual muito pequeno, tá? Bem menos da metade dos gestores avaliam o relatório de despesa. O cara só check e vai para frente. Aí ele falou, eu sou CEO e eu entro em cada relatório de despesa. Tá com tempo, hein? Mas é beleza. Aí ele falou, na outra empresa, a gente olhou e tava vendo o relatório de despesa de Uber, de um funcionário, e achando que tava alto. E eu olhei e achei estranho a similaridade de não sei o que e tal. Ele falou, liga na Uber. Eles ligaram não sei se ligaram na Uber direto, não sei se na época abriram, não sei o que era. Nem sei se era Uber, para não deixar o nome aqui, porque eu falei, isso aqui não podiam ter feito e tal. Ele ligou no aplicativo. O funcionário era o aplicativo também. O funcionário ganhava nas duas pontas. Aí o que ele fazia? Ele ganhava da empresa e ganhava da outra empresa. Então às vezes o cara rodava com 2 apps. Ele tava levando alguém... Não, ele ligava mais um app ali. Ele ligava o dele, então assim, o relatório de despesa de R$10 do táxi ia para ele. E o que pagava o Uber ia 5 para ele. Tá, entendi ele agora. ganhava dos dois lados. O app pagava para ele, porque ele pagava o app, e a empresa também pagava para ele, porque ele, em teoria, tava pagando o app. Loucura. Loucura. Eu fiquei, não, peraí, me explica de novo. Ele falou, ele era o cara que ele ligava e fazia ele mesmo o negócio e... Mas se o empreendedor não tá na frente e tem esse olhar mais crítico, deixa eu olhar as despesas, não consegue botar. Não precisa olhar todos, mas tem que dar uma conferida. Você tem uma conferida, e tem coisa que fala, pessoal, não... É triste isso porque isso é da pessoa. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente fala, Brasil, lógico, tem alguns lugares mais críticos, né? Mas no mundo... E pessoas, o que é pior? Quando a gente fala de empresa, o pessoal ganha bem. Não tá falando de gente que tá com necessidade, não. Não, você não tá falando, o cara fez isso pra... Não, o cara ganha bem. Tem empresa que era líder mundial do segmento que mandou consultor de multinacional. Você imagina quanto ganha um consultor de uma multinacional. O cara ganhava no traslado, no relatório de despesa da quilometragem. Cara que ganhava bastante. Aí o cliente fala, chamei e olhei e mandei embora, sei lá, com dor no coração, porque consultor. E o cara devia entregar resultado? Ele entregava resultado e é difícil de ter no mercado, a gente sabe do gap que tem em tecnologia. E assim, não é então, você fala, o estagiário não estava fazendo isso. Estava fazendo isso, era cara que ganhava um salário excelente. Para aumentar, não era nem para dobrar o salário dele. O cara fazia um negócio desse. É caráter. É caráter, é não vale nem o risco o cara fazer um negócio desse. Não vale o risco, e aí, sabe, a gente olha, eu vejo o dia inteiro, a gente tá, né, e tem os relatórios, tem um monte de coisa, tem relatório de sustentabilidade, aí tudo bem, mas tem relatórios que você pega a brecha. E aí você comentou de IA, né, ajudando ali nas regras e tal. Mas hoje vocês têm IA também olhando isso e de repente falando assim, isso parece ser uma fraude? Tem. E por que eu comento isso? Porque nós aqui na empresa, nós temos muito esse olhar no mundo de IA. O que nós estamos percebendo nessas rodadas de conversar com vários empreendedores, vários CEOs de empresas, diretores, eles estão percebendo que cada vez mais o usuário já está conectado a uma IA.
E muitas vezes ele está extraindo o dado do RP, de um sistema Sim. de gestão e colocando dentro da IA pública, que deixa bem claro lá, olha, eu vou usar tuas informações para trabalhar no meu modelo aqui. Isso. Ok? Nós, por trabalhar na base da pirâmide de tecnologia, que é a parte de infraestrutura, nós conseguimos entregar hardware com componentes específicos para IA. Então, eu preciso montar uma IA privada para mim, para atender, por exemplo, o segmento do governo ou para uma empresa que Sim. precisa fazer isso. Nós conseguimos entregar para os clientes. E vocês? Hoje vocês têm o cliente monta uma estrutura de IA para acoplar dentro do RP, do SAP, junto da solução do Concur? Ou vocês têm um módulo dentro do Concur que é próprio para IA? Como é que está dividido A isso? gente tem IA já embutida no Concur há muito tempo. Uhum. Antes do hype de IA, o Concur já tem IA para um monte de coisas, né? Desde preenchimento automático, que facilita o usuário, até as partes de regras que eu comentei para vocês, para a gente saber que um hotel na Paulista não custa R$5.000. Por quê? Porque vários hotéis a gente sabe que custa tanto. Tem um que custa? Tem um, mas o cara não ficou naquele, entendeu? Uhum. Então, assim, a IA já é uma coisa que já está no nosso dia a dia, já é uma ferramenta, né? A inteligência já está no nosso dia a dia faz muito tempo. Né? Uhum. Porque, lógico, a IA agora, a gente fala muito, porque o ChatGPT você usa para qualquer coisa. Mas isso vem de lá de trás. Exato. Né? Isso vem lá de trás. Então, tem a SAP também, tem solução para IA, tem o RP também, tem muito IA que já vem dentro, tá, do RP, para essa parte de RP inteligente, tá, de você prover tudo que é IA. E a gente tem as nossas soluções, que já quase todas têm IA embutido na solução. Vocês têm uma LLM própria de vocês? Tem. Legal. Então, o modelo do Concur ele é um modelo de software as a service. Software as a service. Então, tem uma URL, ele conecta no Isso. RP e faz a integração e aí, a partir Exatamente. daí... Né? Entendi. Daí você pega as boas práticas, que esse é um grande problema do cliente. O cliente acha que só eu faço negócio desse jeito. Então tem que mudar tudo. E aí você começa a criar silos, né? O RP do cliente A, o RP do cliente B, o RP... E lógico, cada cliente tem sua especificidade. Particularidade, Mas você, no core ali, contas a pagar, contas a receber, acaba sendo similar. Então tem muita coisa que você consegue utilizar e usar as melhores práticas. Então no Concur a gente faz muito disso. Uhum. Por isso que a gente consegue escalar. Você escala porque essas são as melhores práticas. A gente fala para o cliente, quando você vai fazer a implementação, o consultor já te passa. Essa não é uma boa prática para controle de despesas, por exemplo. Uhum. Ele falou, não, aqui a gente cobra a menor. Isso não é uma boa prática, pessoal. Por quê? Porque o cara vai dar um golpe assim assado. Né? Se o cara cobra menor e eu ando 50, o que o cara faz? Coloca 50. Uhum. Exato. Você coloca um lugar que demora 50. Então, eu tô saindo daqui indo pra esquina, eu coloco que eu tô indo pra Valinhos. Então, assim, aí você já traz... Então, a gente, por ser uma nuvem pública, já tem as melhores práticas, tem a parte de parametrização, tá? Mas aí, para você colocar IA, para você colocar... é muito mais fácil. Sim. Porque já tem a base de dados já Você já tem a base de centralizada. dados, já está tudo atualizado. Então, assim, quando você faz com os dados totalmente desestruturados, você não sabe onde tem, você sabe, a infra está de um lado, a outra infra está... Aí fica uma loucura para você. Problema do programador, problema do implementador. Não, aí fica uma loucura para você juntar tudo isso, né? Posso dar um cavalo de pau aqui no nosso papo? Toca a ficha. E puxar um negócio que eu sei que o Denis curte muito. A gente deu uma palhinha lá. Conta pra gente um pouco o que é esse grupo que você montou, que tem podcast, que tem encontros, que tem jantares em casas de pessoas onde o dono da casa não está. Coisas assim, um pouco inusitado, né? Conta pra gente. Não, no ano passado, né, isso é muito importante nas empresas, a gente vê agora que diversidade e inclusão tá em baixa, né, nos Estados Unidos. No Brasil, não. A gente não pode entrar nessa onda, né? Então, eu participo de alguns grupos. Um é o Pactuar, né, que são executivos negros, né, C-level, presidentes de empresa, vice-presidentes, né, procurando aumentar, né, essa parte de gestão das empresas com pessoas negras. Né? Nós temos mais de 50% das pessoas negras no Brasil. Quando você vai ver na gestão, tem 3%. Sim. Né? Então, participo do Pactuar. Pactuar, nós fazemos mentorias, né, com outros executivos e também com
com colaboradores de várias empresas de nível intermediário, né? Procurando nível de gestão. E aí, dessa organização sem fins lucrativos, junto com o Kwame, que é o idealizador do Pacto A, que é CEO de empresa e tudo, a gente juntou e lançou o Best in Black, né? Que é um grupo, né, de networking estratégico e lifestyle para profissionais negros e alguns não negros também. Tá? Então, a gente começou esse grupo. Por que lifestyle network? Network, a gente sabe, pessoal, tem que sair um pouco também só do papo de empresa. Business. Business, mentoria business, melhores práticas. Não. Então, assim, por quê? Porque o business em si, às vezes não leva para o business. Às vezes uma outra coisa, a amizade, leva para o business. Que é aquele olhar que a gente falou, olhar atento. Do relacionamento, Então, no Best in Black, o que a gente tem? A gente tem desde mentorias, então, eu faço bate-papo de vendas. Ontem eu fiz um bate-papo de vendas com o pessoal associado. Tem alguns bate-papos abertos para não associados, para eles entenderem o que é. Mas a gente também faz alguns encontros. Parte de jantares, né? Desde jantar em casa até em restaurantes. Restaurantes de pessoas negras e não negras também, tá? Porque a gente sabe que tem que também estar desfrutando de outros espaços, né? Então tem aula de jet ski, aula de golfe, professor de golfe negro, tá? Então junta o pessoal, e às vezes junta 3 pessoas, 4, passeio de moto, não precisam ser 200 pessoas, até porque quando você faz um evento muito grande, acaba perdendo aquela conexão do relacionamento. Vai criar panelinhas. Então vamos lá, qual que é o jantar? O jantar é de 3 pessoas, 4, 5 pessoas. E acaba gerando relacionamento, acaba gerando negócio, acaba gerando amizade. E falta isso. Né? Eu, por exemplo, né, às vezes a gente vai no Pactual, o pessoal brinca, né? Fala assim, tem uma mesa com vários negros, né? A gente tá falando de vários executivos, o pessoal fala, pô, tô me sentindo em casa, né? Porque em casa era assim. A minha casa não era assim. Porque a minha mãe é branca, meu pai era negro. Igual na minha casa. Minha mãe é loira de olho verde. Então. E aí o que acontecia? Eu tava mais em contato com o lado da minha mãe. Então era todo mundo branco, né? E esse era o meu costume. Então, e meu pai, ex-jogador de futebol, eu sempre frequentei, nunca estudei em colégio, sempre estudei em colégio particular, morei nos Estados Unidos, no Canadá, me formei aqui, faculdade particular, toda paga pelo meu pai, fui para Nova York. Então, assim, eu sempre tive numa bolha em que todo mundo ser branco para mim era normal. Eu entro no lugar, todo mundo é branco, normal. Agora, quem vem de uma outra realidade não é normal. Percebe uma diferença. Eu nunca percebi a diferença. Esse mesmo, para mim é normal, independente da cor também. Eu nunca percebi a diferença. Porque Denis, o que você faz quando você entra num lugar e todo mundo é branco? Eu me sinto em casa, porque meu primo é branco, minha mãe é branco, meu primo é loiro, de olho azul, meu tio, todo mundo branco. Então a gente falou assim, vamos criar também uma conexão, porque tem muitas pessoas negras que ganham bem, de alto nível, e que não se sente confortável de ir num restaurante caro. Às vezes a gente acha que isso é besteira, mas é realidade. Né? E normalmente os grupos, né? Já apoiei alguns, já participei de alguns. Normalmente é muito para base. Então, assim, pegar ali o pessoal adolescente em escola pública e eu vou dar um primeiro passo para ele. Mas que é válido, social. Né? Tem um cunho muito social, que é válido, precisa ter também. Mas o que você está falando não é esse da base. Não, pegar o cara que está no meio para cima do meio para cima, o nível intermediário, e ajudar gestão, esse cara. Coordenação, porque não adianta você colocar muita pessoa na base e a parede está aqui. A parede tem que estar lá em cima. CEO, então a gente tem um grupo. Ou derrubar ela. Derrubar a parede. Quando eu falo parede, assim, é CEO. Não tem mais. Mas a parede é de CEO. A gente tem um grupo de CEOs negros. Por quê? Porque também a parte inspiracional. Uma vez eu fui num hackathon do movimento Black Money. Aí uma pessoa foi no Itaú. É do Paulo. Do Paulo. Do Alan e da Nina. Do Alan Soares e da Nina Silva. Né? Aí a gente pegou, eu tava no hackathon, aí uma pessoa sentou no meu lado e falou assim: eu vi uma live sua na pandemia, falando de geração de demanda. Aí eu falei, o que você achou? Ela falou, quando eu vi que era presidente da SAP, era vice-presidente da SAP regional, de geração de demanda, e era preto, eu fiquei assustado. Eu falei, então foi toda uma merda, porque você só lembra disso. Não importa o conteúdo. Ela falou assim, não, Denis, é que eu falei, eu entendi, porque assim, às vezes a pessoa vem e não acha que é possível. Então, por exemplo, eu vou falar pra vocês, você acha que é possível um brasileiro ser quarterback do futebol americano? Não vi nenhum.
Então eu posso dizer que eu acho que é impossível. E um brasileiro jogar no Real Madrid, pô, já vi vários, é possível. Sim. Então quando você vê que é possível, Você vai. você vai. Uhum. Então você vai aqui nas escolas, pô, acho que ninguém vai falar assim, meu sonho é jogar hóquei no gelo. Muito difícil. Difícil. Por quê? Porque não viu um vizinho, não viu um brasileiro, não viu não sei o quê. Só se for numa escola canadense ou americana, que é ok. Uhum. Então, muitos da base, quando não vê o pessoal que tá em cima, quando você fala assim, ó, esse cara é vice-presidente regional numa multinacional alemã. Pô, é possível. Uhum. Tudo bem, tive todos os benefícios que eu tive por conta do meu pai. Meu pai Abriu portas. meu pai era favelado. Uhum. Aí jogou bola, mudou a vida. Uhum. Né? Então, assim, isso eu tive, mas tem pessoas que saíram da Baixada Fluminense, estão lá no Pactuar. Lógico, é difícil a trajetória? É difícil. Não adianta a gente achar meritocracia não existe. Por que eu falo que não existe meritocracia? Tem o mérito, eu tenho o mérito de ter chegado. Uhum. Agora, a meritocracia parece que eu tô junto com a outra pessoa dando a largada do mesmo local. A largada não foi do mesmo lugar. Não foi, eu falo, pessoal, quando o pessoal fala que foi, que dá pra chegar, eu falo, vamos fazer o contrário aqui. Alguém aqui acha que os nossos filhos têm a mesma oportunidade que os filhos do Bill Gates? Então, esse bate-bola eu faço muito com a minha esposa, né? E a conclusão que nós chegamos é que o importante é dar acesso. Porque a partir do acesso a coisa começa a mudar. Só que tem que ser um acesso de uma maneira estruturada, porque não é só uma base de assistencialismo em si. Tem que dar um acesso para que a pessoa possa ter uma nova oportunidade. Então, aquele cara que está lá num lugar que vê só o futebol, ele não sabe que tem rock PG. Ele tem que conhecer os jogos PG. Ele vê que basicamente são duas formas dele crescer na vida. Ou sendo jogador de futebol, ou sendo funkeiro, pagodeiro, sertanejo, coisa do qualquer tipo, coisa na música ali. Então, né? assim, quando você pega e cria um grupo que serve até de exemplo. Uhum. E por que eu falo do Bill Gates? Porque quando a gente olha para baixo, você acha que sim, é possível chegar onde você tá. Ah, não, se você pega alguém da favela, pode ser vice-presidente da General Motors. Quando você olha para cima, aí você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Por quê? Porque eu posso achar que uma pessoa que mora, que não tem condição, pode chegar onde eu cheguei. Agora, por que eu não cheguei onde o Bill Gates chegou? O meu filho, o filho do Bill Gates faz assim, a gente acha que mentoria é importante. Independente se você é de direita ou de esquerda, o filho do Bill Gates pode fazer mentoria de 1 hora com o Trump ou com o Elon Musk. Com o Elon Musk, ou com o Barack Obama. Sim. Faz. O meu filho não vai fazer. O Bill Gates disse que, como herança, ele vai dar 10 milhões de dólares apenas para cada filho, para que eles possam construir tudo. E ele vai doar todo o resto. Não. Mas 10 milhões... Pô. 1%, ele disse o seguinte num podcast. Se eu perder 99% da minha fortuna, eu ainda sou bilionário. Então são 130 bilhões de fortuna. Então, assim, é um negócio, isso é inimaginável. Se ele ligar para Harvard agora, os filhos estão em Harvard. Sim. Então assim... Com 10 milhões não vai ser nada, na verdade. Eles nem precisariam desse dinheiro. Então o que você vai fazer? Você não pode pensar que tá todo mundo disputando o mesmo jogo. Uhum. Não pode, a gente não pode achar que é isso. Então, partindo disso, a gente quer servir como exemplo também e melhorar as conexões. Então, no grupo, você fala, pô, tem muita gente muito boa no grupo. Tem muita gente muito boa no nosso grupo. Né? E aí você começa a mudar as conexões e abrir portas também. Porque tem muitos negros que a gente não tem visibilidade, que estão mais isolados, que estão em empresas boas, que são diretores, são vice-presidentes. Não é igual os brancos, os não negros, a gente fala, os não negros, que tem outro tipo de visibilidade. Né? É engraçado, eu chego num lugar, vai vir o vice-presidente regional da SAP, lá. Vou chegar eu, tá? De tatuagem. A SAP alemã, não só alemão e tal. Se você colocar 10 na parede ali, na linha, aquele não é outro. Eu ando de moto, eu chego de capacete, os caras falam, o cara é o entregador iFood, aqui. É entregador. Então assim, porque isso já é um preconceito que a pessoa dá a largada lá atrás. Sim. Eu já na J Expert, eu tava numa reunião uma vez, o pessoal falou, daí tava um call com o Floripa, falou assim, mas o nosso sócio tá aí. Pô, o Denis é sócio? Os caras olharam assim, porque eu sou vendedor. Eu quando vou no hotel lá, professor, vendedor, não sou vice-presidente, eu sou vendedor. César, eu sou sócio, mas eu tô aqui como vendedor, sou vendedor. Então assim, a gente criou esse grupo, né, que tem mentorias, que ajudam a elevar também o nível técnico, mas tem um lifestyle também que ajuda o quê? A desfrutar do que a gente já tem. Né? Então tem um jantar, jet ski, aula de jet ski para depois tirar a licença, que só pode andar com licença, aí golfe. Aí o pessoal fala, golfe não custa caro.
O golfe custa uma aula que custa um personal trainer. Uhum. Normal. Só que você cria aquela realidade, você fala, golfe deve custar R$2.000 por cada hora de aula para ir não sei aonde. Pra você e tal. ter o set completo ali, né? De roupa, Sim, taco, vai custar uma carrinho, grana. não sei. Aí vai uma grana. É. Mas pra ir lá e fazer Não vai custar um day isso. use, né? Não vai custar isso. Não. E o que dá medo é o day use. Uhum. Uhum. Por quê? Para eu gastar R$2.000, R$3.000, a galera tem. Mas fala, depois para manutenção eu não tenho. E tem. Uhum. E tem. Então a gente começa a quebrar alguns constrangimentos e todo mundo para cima desfrutando. Uhum. Isso é bom. Tem que botar na lista aí um passeio que eu já fiz e eu acho que dá uma integração muito grande pro grupo. Dentro da represa Guarapiranga, que fica aqui em São Paulo, tem um passeio de canoa havaiana. A aula de jet ski foi na Guarapiranga. É. E aí tu passa, por exemplo, 2 horas andando dentro da represa, todo mundo junto, remando junto, gera uma questão do coletivo, da coletividade, um monte de coisa que faziam só um churrasco pra Sim. fazer. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É pegar em Brotas ali pra descer de rafting. Você coloca 10 numa boia e assim, a vida das pessoas uma depende do outro ali pra conseguir chegar no final. Então gera uma interação legal. A canoa havaiana, esse ano eu fiz, eu tava mal. Foi engraçado, eu tava com a minha namorada em Fernando de Noronha. Uhum. E aí eu passei mal na madrugada, comi um negócio que passei mal. Nossa, Comer fora de casa é o desafio, né? Aí eu passei mal, mas assim, tava bom, mas não caiu bem pra mim. Sim, mas não tava estragado, mas eu vi que o agridoce não caiu bem pra mim. Aí eu fui pegar, a gente foi canoa havaiana no outro dia. Aí eu falei pra ela, pô, você já tinha ido pra Noronha e tal, eu não queria que ela não fosse no canoa havaiana pra minha casa. Eu falei, eu vou, mas eu tava acabado. Aí o pessoal vai passando nos lugares, né, pra pegar cada pessoa que vai fazer o passeio. E aí, pô, peguei um carro, tinha uns caras fortão, falei, pô, legal, eu não vou remar nada. Porque tu tá cara forte na minha canoa havaiana, eu vou ficar lá, não. Só aí dividiram, ó, esses daqui vão pra cá, os outros vão pra lá. Eu falei, pô, mas põe os caras fortes comigo. Aí a gente entrou, aí tava os instrutores e tal. Eu falei, olha, eu tô mal, o cara falou, não precisa. Eu falei, pô, eu queria até ir com aqueles caras lá, tudo musculoso. Ele falou, Denis, a melhor coisa é quando você pega criança. Porque a criançada rema. Sim. Às vezes você pega aqueles caras de crossfit, não sei o que, o cara não aguenta. Pô, que isso? Não. Cara de crossfit aguenta. Não pode falar isso aqui na minha frente, não. Crossfit aguenta. Aí você pega os caras meio bombados, tal, que é o Anatoly, né? Você pega o Anatoly lá. Daí eu falei, cara, fica tranquilo. Então, eu dei uma remada. Não, tem uma foto que eu tô dormindo na canoa havaiana, em Fernando de Noronha. Tá sol, os golfinhos pulando. Eu aqui assim, ó. Não aproveitando nada. Nada. O cara falou, se quiser, né, abre a janela pra, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu já foi tudo que tinha. Já foi tudo que tinha, mas o carnaval é legal. Então, assim, a gente faz esse... E quando você entra no grupo, você fala assim, vendas, papo de vendas. Uma vez por mês eu faço um papo de vendas com o pessoal. Uhum. Né? Aí depois tem um outro papo de boas práticas, tem outro papo de não sei o quê, aí tem um papo de posicionamento no LinkedIn. E também tem esse contato, essa conexão, a gente faz negócios. Então é um grupo muito legal que a gente está criando. Começou ano passado. Tem lá CEOs de várias empresas gigantescas que são negros. Então, por exemplo, Cybersecurity. Né? Você pega a Palo Alto, que é uma empresa, acho que é a maior do mundo de Cybersecurity. Sim. O MD no Brasil é negro. Olha aí. Então, assim, eu não sabia. Nem eu. E precisa Eu passar conheço bastante contato. Palo Alto. Então, a Palo Você Alto conhece? é negro. Conheço. Pra trazer aqui também. Então, Cybersecurity tem tudo a ver com a gente. Eu passo né? o contato do cara, é nota 1000. Uhum. Nota 1000, ele é negro. Tá? Então você pega algumas empresas e fala, tá, Bayer tem presidente negro. Você pega o Banco do Brasil, a presidente é negra. Uhum. Né? Então você pega várias empresas e fala, pô... Né? Então eu tive outro dia, tava no curso com a Mila Farani. A gente dando um curso lá para Farani School. Né? Então assim, a gente começa a juntar um pessoal excelente que vai se ajudando, que vai agregando. Esse é o nosso objetivo. Entendi. Legal. E pra fazer parte, como é que funciona? Best in Black Oficial no Instagram. Uhum. Tá? Você paga uma mensalidade de Netflix. Tá. Tá? E aí você tem acesso a toda a parte online, só pela mensalidade do Netflix. E lógico, as experiências, aí tem que investir por experiência. Uhum. Então tem a abertura de você falar, legal, quero viajar com o pessoal para Noronha, é um valor. Mas não quero viajar? Não pago, só estou na mensalidade no online. Ah, tem jantar? Tem um investimento no jantar, tem desconto especial para membro. Então, o fixo ali do mensal, que a gente chama mensal Netflix, que é o valor do Netflix mesmo,
você tem acesso a toda essa plataforma. Uhum. Tá? Descontos e tudo mais. E aí depois a gente faz. Tem alguns que são abertos. Nós temos happy hours abertos, até para membro levar não membro e tudo mais. E aí depois tem aí o podcast. A gente faz um podcast. Qual que é o nosso podcast? Chama Best in Black Podcast, que nós juntamos é uma host ou hostess, né? Negro ou negra, mediando um bate-papo com não negro e negro sobre o tema que eles são especialistas. Não diversidade e inclusão. Porque aí você fala, não é diversidade e inclusão. Então o primeiro... É negócio. É negócio. O primeiro foi o ACO da Mil, tá, o Billy, que é negro, com o Edu Santos, que é o CEO da EF, batendo papo de CEO, como que é a vida de CEO, com a CEO da SAP, Adriana Arolho, que era CEO na época da SAP Brasil e agora ela assumiu a América Latina. Então assim, aí no outro eram headhunters, um headhunter negro, o outro não negro. Mercado farmacêutico, presidente de uma empresa farmacêutica negro e um presidente de uma empresa farmacêutica não negro. Então a gente junta ali os especialistas e faz um bate-papo no podcast, até para dar visibilidade de negros falando de outros temas. E tem várias áreas, né? Se o cara olhar, às vezes, a área de Amil, como você comentou, de verticais que não são muito conhecidas e a galera não tem a mínima noção, mas com certeza eles usam essas tecnologias ou usam essa solução por trás, né? Mudando um pouco a temática, pensando futuro, assim, talvez você tenha um acesso que muita galera não tem, isso é fato. O que vocês estão visualizando dentro da SAP em termos de futuro, em termos de tecnologia? Porque a IA, todo mundo sabe que é IA agora, mas vocês já usam IA há um bom tempo. Mas o que está passando assim, imaginando, o que vocês estão vendo de mercado? É IA. IA? É IA. Porque tem evolução da IA, né? Você vê que a IA vai evoluindo. Né? Que a gente descarta rápido, né? Uma tecnologia. É imediatista. Então, assim, a IA é o futuro. Né? E nós temos dados demais. Os clientes geram muitos dados. As maiores empresas do mundo utilizam SAP. Então, a gente conseguir juntar esses dados com IA, não tem para ninguém. Então, IA, porque você pega aí quantas transações tem os clientes SAP, as maiores empresas do mundo. Né? Você conseguir fazer a IA funcionar para o cliente, né? Porque o nosso objetivo é fazer a vida do cliente melhor, a vida das pessoas melhor e transformar o mundo. Sim. Né? E com IA e com os dados, né? Então acho que o jogo do futuro, o jogo já atual, né? No passado já se fala há muito tempo que o novo petróleo é o dado. Né? Então a IA consegue fazer o quê? Lapidar esse dado. Ela gosta, né? Se ela tu bota um PDF lá para ela, um texto, ela se alimenta. Então você começa a lapidar esse dado. Né? Então, se o petróleo era já o dado era o petróleo, agora o dado está virando diamante. Sim. Por quê? Porque ele está sendo lapidado pela IA. Né? Então o grande jogo é IA. Dados nós já temos. A gente conseguiu organizar esses dados com IA, aí não tem para ninguém. Muitas vezes o volume que a gente passou alguns anos atrás, né, com o crescimento dos BIs, dos dashboards, dos relatórios, você tinha lá um volume enorme de dados, mas saber cruzar eles para trazer alguma informação era muito difícil. Até informação básica, né? Mas a IA ela consegue prover insights, informações que é muito difícil para o olho humano ler linha a linha. Como o caso que eu contei, de eu fazer lá um script para conseguir marcar de vermelho cada ligação suspeita. Sim. A IA já conseguiria pegar aquilo muito fácil. Ó, tá aqui esse relatório, vê o que tá fora de padrão. Não, aqui. você tá no Teams ali, você fala uma besteira no Teams, a IA pega. Uhum. Então, call ali, tem gente que código completo manda embora. Tá no Teams falando uma besteira, fala um palavrão, pega. Né? Então, esse é o ponto. No BI, eu até falava para alguns clientes naquela época lá atrás, falava assim, você quer todos esses relatórios, você vai analisar isso ou não? Só para Quantas vezes você vai olhar isso aqui por mês? A AI já consegue ela analisar e ela trazer um insight. Isso. Então o cliente ia lá, quero não sei quantos dashboards. Fala, legal, quanto você vai avaliar? Não adianta, você não vai avaliar. Então não ficar colocando tudo na sala tal. Agora a IA fica mais fácil, porque você já puxa, já avalia, já... Tem várias palestras, que você olha uma palestra, você coloca ela e fala, resuma a palestra, resuma o livro. Pô, já vem resolvido. É um desafio hoje com a IA de você pegar uma geração nova, que agora
tem tanta facilidade para fazer alguma coisa, né? Lê o livro, né? O resumo do livro. Me traz já a sinopse do livro, o resumo e para montar o trabalho de escola aqui. Então, assim, a gente vai passar um desafio agora da galera conseguir continuar com o cérebro funcionando. Esse é o problema. E utilizar a IA para potencializar, né? A IA você tem que fazer perguntas. Então, eu te falar, não tem resposta errada, tem pergunta errada. Exato. E o pessoal não está preparado para fazer pergunta. Mesmo o processo de vendas. O mais difícil do processo de venda é fazer pergunta. Uhum. Não é falar. Sim, porque ele acha que tem que falar. Não, vou expor um produto. Não, tem momento para isso, mas tu fala baseado em pergunta. E a IA, você tem que fazer pergunta, você tem que direcionar a IA. Então, se você não for inteligente o suficiente para fazer uma pergunta, vai vir errado. Vai ser uma pergunta suficiente. Né? Então, a gente acha que vai substituir o ser humano? Não. Eu nem lembro quem falou que o ser humano... Vai ser o ser humano que não sabe usar IA é que vai ser substituído. Por um humano que sabe usar. Que usa então, assim, IA. você vai ter que utilizar isso. Uhum. Né? Agora, se você começar a estar muito treinado só na resposta, seu cérebro vai atrofiar. E você não vai conseguir pensar e fazer a IA pensar para você. Porque você já está esperando a IA trazer o resultado para você. Uhum. E não é assim. Então, assim, tem um desafio de reaprender, um reskilling aí, de você ter que aprender, tem que desaprender e aprender de uma outra maneira. Porque não adianta achar que a IA vai sentar e vai dar todas as respostas, você não sabe fazer a pergunta. A gente passou, numa escala menor, pela fase de pré-Google, onde para buscar qualquer informação tinha que ir lá pegar um livro, Barça, Mirador, qualquer coisa assim. Aí veio para a internet, começou a ter ali uns sites, fóruns para a gente buscar informação. O Google começou a entregar as coisas muito mais prontas. Agora a IA, ela não entrega... O Google entregava o caminho, né? Tá aqui, ó. Você entra aqui e lá você vai ver. Aí você entrava... Não é esse. Sai, entra no outro. Beleza, tem o que eu preciso. A IA, ela já entrega exatamente o que você tem que fazer. E às vezes teve uma situação que eu tava com... Eu não lembro o que era, um erro em alguma coisa num site lá que eu tava montando em paralelo o meu site, né? Mexendo lá, deu um erro no WordPress. E eu não tava conseguindo resolver. Aí eu, peguei lá, printei todos os erros de console e tal, porque o Google não tava conseguindo encontrar. Sim. Não encontrei nada no Google. Joguei pra IA. E ela foi dando passo a passo das opções que eu podia fazer. Sei lá, na terceira opção que ele me deu, eu consegui resolver o problema. E era uma coisa que, assim, dificilmente você vai encontrar no Google alguém explicando exatamente aquilo. Então ele começa a te dar um potencial muito diferente. Sim. Tem um negócio que a gente faz com o time de vendas, a gente tem um aplicativo que a gente grava as ligações, né, transcreve todas as reuniões, ele já dá o percentual de tempo que o vendedor falou comparado com o cliente e quantas palavras por minuto. Legal. Então o cliente está falando 200 palavras por minuto, o cara entra falando 150. Ou o cara falou 20, o cara não está engajado na reunião. Né? Não, em relação a tempo, né? O cliente fala 200 por minuto. Então, é um cara que fala rápido. Isso aqui é... Aí vem o vendedor, não, veja bem. Matou. Tal. Não dá. Então, você tem que ter o vendedor que fala a mesma quantidade, mais ou menos, por minuto. E ele tem que se adaptar a cada cliente. Se o cliente é mais lento, ele não pode ser muito acelerado. E dá os percentuais. O vendedor não é para falar a maior parte do tempo. É o cliente que tem que expor. E a gente pega o transcript da reunião, passa na IA e ele dá um feedback para o vendedor que o brasileiro tem dificuldade de dar. Que o brasileiro ele não quer machucar outra pessoa e tal. Mas, é pro bem. Sim. Só que o brasileiro leva muito pro pessoal. Quando a gente pega a IA, coloca lá o feedback dela dizendo, você falou demais, você falou de menos, você não perguntou isso, não perguntou aquilo. Tá aqui, sua nota de 0 a 10 é tanto, seu percentual de chance de fechamento desse negócio é tanto. Então, assim, na hora que o vendedor vê aquilo, a próxima vez que ele entra na reunião, ele fala, calma aí, a IA vai me analisar e eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo aqui também. Não é só chegar e fazer de qualquer jeito. Né? Então, começa a dar um tipo de insight diferente que um gerente não consegue ver todas as reuniões. E o que a IA consegue. A gente fala assim, vai substituir o humano. O humano não consegue fazer isso. Não consegue. Não está substituindo. O humano não fazia isso. Não faz isso. Não faz isso. E o humano tem que ficar com a parte mais criativa. Exato. A gente não adianta achar que tem que... Não adianta agora chegar e falar assim, vamos tirar todo o maquinário do agro para ter mais pessoas no campo. Não é assim. Pessoas perdendo emprego, mas tiveram que migrar para uma outra parte que talvez fosse uma parte mais
criativa, né? Ah, não vamos colocar drone agora, vamos colocar todo mundo andando lá para localizar. Não. Então, IA é o nome e é a evolução da IA. A IA que a gente tem hoje não é a mesma IA que a gente vai ter daqui meses. Eu pego 4.5 essa semana, já tá diferente. Eu até pego um pouco a questão do conflito geracional, né? Por exemplo, na minha época, quando comecei a estudar Linux lá atrás, para aprender algo não tinha o Google. Qual que era a documentação? Tinha que pegar lá a documentação lá do sistema operacional e acessar. Hoje, conversando com alguns clientes na área de desenvolvimento, ele diz que o programador tem 2 telas, uma tela é o prompt dele, a outra tela é a IA. Ele bota o código ali para dar uma resposta na hora. Então, o futuro é outra coisa que nós não temos a mínima noção, porque, por exemplo, minha filha tem 25, a tua tem? 13. 14. 14. Seu filho tem quanto? 22. 22. Então, eles têm outra maneira de pensar, não é? É outra maneira. É outra maneira. Às vezes eu acho que é errada, né? Mas é outra maneira. O pai sempre pensa isso, né? É complicado. Não tô numa fase muito boa. Mas até para buscar a informação, eles buscam diferente. Tu comentou aquela vez que a tua filha vai buscar informação, ela não usa o Google, usa o Instagram. O TikTok. Ela pesquisa no TikTok. O TikTok, o Instagram mudou muito. Eu mesmo, por exemplo, quero viajar, eu digito o lugar ali na busca do Instagram e eu sei que o algoritmo vai começar a me jogar tudo que é aquilo ali. Isso. Então, usa a teu favor, não? Coloco lá, Bahia, dá Enter, você clicou, aí começa a vir Bahia sem parar. E aí, ao invés de ir no Google, você tá vendo lá feed, os caras falando o que é ruim, o que é bom. Tem um cara local hotel, lá, o cara que teve experiência. Você mudou. Antes você ia no Google, digitar Bahia e ver o que acontecia. Agora você vai no Instagram. E começa a digitar. Minha filha vai no TikTok, não vai nem no Instagram. O TikTok eu não... Já é outra geração. Já é outra coisa. Né? Então, minha mãe vai no que Facebook. A busca é melhor. Sim, minha mãe é Facebook. Minha mãe é Facebook. Nos links do Facebook eu falo, nossa, você nem como entrar no Facebook. Já nem lembra mais. Mas você comentando de IA, teve algum case, algo específico que você viu rodando que você viu diferente do que normalmente o pessoal está usando? Pensando em case aqui, eu não lembro agora um case específico. Eu falei já das boas práticas que a gente tem, de um cliente específico. Eu não lembro. Não precisa necessariamente nem ser cliente ali da SAP. O que eu vejo de diferencial, assim, e que eu tenho muito, eu sempre oriento os clientes, é olhar um pouco para trás, né, da organização dos dados, da coleta dos dados, porque o pessoal já quer a cereja do bolo. Mas e o bolo? Os ingredientes? O processo para fazer o bolo. Os ingredientes para fazer o bolo. Então, assim, eu vejo que tem muito cliente que fala assim, IA, o cara não tem nenhum RP bem implementado. Controla a venda no CRM, numa planilha. Então, assim, eu falo, às vezes eu olho para trás, às vezes eu falo, eu ia em cliente muito quando eu vendia lá atrás, agora eu tô com concurso, né? A gente tinha, desde a época de TOTS, era RP, tal. Eu falava, eu fazia a antivenda. Eu chegava, o cara começava a falar, eu falei, você não precisa do RP, então você precisa organizar o processo. Né? Só que o RP, você acha que você vai automatizar a bagunça que você tem aqui. Né? Então, nessa parte de inteligência artificial, eu vejo que tem muita empresa que está 10 passos atrás. E já quer chegar a IA resolvendo tudo. Então, mesmo essas boas práticas de concurso, de você conseguir auditar com IA, conseguir ter sugestão, previsão orçamentária de viagens com IA, tem empresa que está com o processo, não está legal, a política. Então, o que eu tenho de medo com o IA é o pessoal já querer pular na frente e tá na implementação quando o cara não tá nem com a casa em ordem. Então, até quando eu comento assim, às vezes tem casos que eu falo, não quero nem ver, eu quero ver os casos de fazer todo mundo chegar na IA. Sim. Fazer todo mundo chegar. Então, vai ter um evento de concurso na semana que vem. Vai ser em Seattle, que é o maior evento de gestão de despesas e viagens do mundo, chama Fusion. Aí no Brasil a gente tem o Fusion Exchange. O ano passado apresentaram IA para tudo que é lado, esse ano vai ter muita coisa. E eu falo, tem muita empresa que eu vejo que está controlando na planilha. Lá atrás, em 2000, no Bug do Milênio, lembra o Bug do Milênio? A gente falou sobre o Bug do Milênio aqui, acho que 2 episódios atrás. Já achavam que RP não tinha mais como vender. Não, todo mundo tem RP, não tem mais como vender e tal. E tá vendendo até hoje. E você vai em empresa grande que não tem
O contas a pagar resolvido ali. Uhum. Contas a receber, então, tá uma loucura. Então, O cara trabalha só com o saldo que tá no caixa do banco. Aí... Muita preocupação que eu tenho, até o pessoal fala, às vezes eu vou no 10 passos para trás. Uhum. Eu vou conversar com o cliente de uma coisa que o cara quer falar de IA, eu não quero falar de IA. Sim. Mas eu quero falar do processo, até para o cara fazer um passo antes, para depois o cara conseguir fazer outro passo. Para depois poder falar de IA. A IA pode ajudar muitas vezes no processo, né? Para ele implementar novos processos, organização, apontar, mas ele utilizar da IA nos dados dele, para ele ter realmente feedback, não tem jeito. Ele vai precisar passar pelo processo. Tem uma coisa para dizer para vocês. Tem que chegar num momento agora, que é um momento que eu não gostaria, mas vai ser inevitável. Antes de qualquer coisa, quero, em nome da Under, com o Franklin aqui, te agradecer por ter feito uma visita para nós. E aí, enquanto que você abre, vai pensando aí o que você pode dizer para essa galera, que a galera vai estar te acompanhando, com certeza, nas redes sociais. Mas pensa em algo que vai impulsionar a galera a empreender, a intraempreender, a se desenvolver, a pensar em vendas. Caneca? Essa caneca. Eu já pedi essa caneca, então eu já vejo. Vocês anteciparam. Eu ia falar, essa caneca é minha, né? Já vou colocar aqui, vocês já anteciparam. Tem uma novinha, limpinha para você aí. O que um recado pra galera? Um recado final pra galera. Bom, tem que falar olhando pra câmera, né? A câmera era do Jô Soares. Quem é do Jô Soares na minha época é a câmera da verdade. Eu acho que o principal é sempre estar evoluindo, sempre estar estudando, né? E tomando cuidado com a métrica do que é o evoluir. Né? Isso é importante. O evoluir não é quem tem mais dinheiro, quem tem o melhor carro, né? O evoluir, cada um tem a sua medida do que é isso, então não se baseie pela medida dos outros, né? Se baseie pela sua própria medida. Porque quando você se baseia na medida dos outros, você entra na corrida do outro, né? E cada um de nós tem, mesmo sendo gêmeos, né, tem caminhos diferentes. Mapa não é território. Tem uma máxima na PNL que é isso. Então é isso. Então a minha dica é: evolua no que você quer evoluir, trace seu próprio jogo, né, e seja feliz da sua maneira, sem pensar e comparar com outras pessoas. Beleza. Como é que o pessoal te encontra aí, Denis? Denis.tacitano no LinkedIn. Tá? É 2S, né? 2S, 2S, não é com C, 2S. É Denis.tacitano no LinkedIn. Best in Black oficial no Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal, mas eu uso mais para fazer pesquisa de viagens, que é o Classe Executiva, que é um podcast de viagens corporativas que eu tenho, que é o Classe Executiva. Legal. É isso aí. Obrigado. Franklin, o que tu diz pra galera aí para nós fechar o nosso podcast hoje? Quem tá aqui acompanhando, principalmente quem chegou até agora, não pode deixar de seguir a gente. Né? Isa, joga pra gente lá na geral, pra gente poder se despedir lá na câmera principal. Na geral. Para quem acompanha até agora, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todos os lugares que tiver podcast. Sim. Nosso Instagram também, dedicado ao under.connect. É isso, Fernando? Acertei? Saímos agora com o Instagram novo, voltado só para o podcast. Não deixe de entrar, comentar, curtir e, claro, encaminhar para um amigo que também precisa ouvir esse papo. Muito obrigado pelo Denis, né, que fez a gentileza de estar aqui com a gente. Esse papo foi muito bom, João. Muito obrigado também, novamente, por abrir esse espaço e nos proporcionar essa grande oportunidade aqui. Mais um aprendizado no dia de hoje. Sempre. Galera, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu.